Senhoras e senhores, começa agora mais um Fortal, que isso mesmo, eu, Vitor Sarro, apresentando junto nesta bancada e ao meu lado esquerdo ele, estreando aqui no estúdio, ele que todo mundo quer ser amigo, porque tem medo, Leonardo Dias! E aí? E aí, Léo Dias? Leonardo Dias, gostei disso. Tô feliz que você tá, você viu que a luz até apagou, né, Eu mano? vi, isso é o quê? Isso é espírito mais sensitivo a ver aqui? Espírito Exato. do mal ou do bem? Aí eu não sei quem trouxe você aqui, Leonardo. Mas estou feliz com a sua presença. E ela, abrilhantando essa entrevista incrível, uma das apresentadoras deste programa, tenho a honra de falar com Cíntia Chagas. E aí? Hello! Aqui a sua família, sei lá, sua mãe, seu pai, quando eles ficam bravos, eles falam, Leonardo! Leonardo Antônio. Jesus! É que nem eu, Cíntia Maria. Eu sou o Vitor Olha! Hugo. Então, Cíntia Maria, Leonardo Antônio, Vitor Hugo e ao nosso lado, o convidado especial de hoje, Arthur Duval, o Moledo. O Moledo. O Moledo. Muita gente esquece esse sobrenome. É meu nome do meio. Que legal. Ô, feliz de você estar aqui. Obrigado, Obrigado viu? a vocês aí. Uma honra estar aqui com vocês. Vou abrir as honras aí pra vocês. Não, eu acho que Fiquem é à melhor vontade. você se apresentar, pra quem não te conhece. Sim. Pra quem não é de São Paulo, não tá muito por dentro da política paulistana. e Não vê paulista. treta no YouTube? Exatamente. Quem é você, Arthur? Meu nome é Arthur Duval e eu abri um canal no YouTube em 2015. Comecei em manifestações do PT em 2016 contra o PT, né? Ironizando tudo. O canal cresceu, é o maior canal de política do Brasil e eu me tornei o segundo deputado estadual mais votado de São Paulo. Né? Aí, o ano passado, disputei a eleição para a prefeitura, fiz 10% dos votos. Partido Nanico, sem tempo de TV, não usei fundo eleitoral por convicção, né? E a gente faz um trabalho diferente. Estamos crescendo, mostrando que dá para fazer E diferente. esse fundão eleitoral que tá chegando com tudo, hein? Pois é, amigão. Para quem não sabe o que é o fundão eleitoral, é o seguinte, cara. Não interessa quem você gosta, né? Qual é o político que você gosta, qual é o político que você não gosta. Você é obrigado a pagar imposto para que esse cara faça propaganda com o teu dinheiro. Então, quando você pega um panfleto ali de um político, ou quando você vê uma publicação patrocinada na rede social, você pagou por ela, né? Muitas vezes você não gosta daquele Que cara bizarro. e A você gente paga. financia Você isso, paga a cara. campanha do Lula e você paga a campanha do Bolsonaro. Agora, como é que eu poderia definir você, alguém de fora te analisando, tá? Por que você teve tanto voto? Analise como não fosse você. Sim. Não vem contar os seus méritos, não. Eu quero assim, vamos lá, eu Vender sou teu polêmico. peixe. Papo de política. É, exatamente. Vamos lá. Olha, Por que você foi tão votado? Cara, eu acho que em primeiro lugar, por eu ser um outsider, né? Eu não venho de carreira política, meu pai não é político, minha mãe não é política, não sou um milionário que decidiu comprar um partido. E os eleitores estavam em busca disso, né? Não só isso, mas eu acho que existe é a combinação de duas coisas, né? A primeira é o senso de pertencimento a uma missão, né? Que isso move Uma bandeira. nações, exatamente. Tem uma bandeira definida. Exatamente. Ó, esse cara aqui, ele defende isso e ele age dessa forma. Ok. E o segundo ponto, que é como é que eu posso dizer? Uma capacidade de comunicação que a gente descobriu, né? E que explodiu. Que é justamente não só esse tipo de entrevista, assim, mais amigável, mas principalmente ir para debate mesmo, para linha de frente, e vídeos nas manifestações de quem discorda diametralmente de mim. Então, você vê, eu comecei na internet indo nas manifestações do PT. E hoje eu estou indo nas manifestações pró-Bolsonaro, contra os dois Você extremos. acha que ir nas manifestações do PT te deu esse cargo de bolsonarista? Algumas pessoas te Claro. taxaram como bolsonarista. Tipo, o cara vai lá contra o PT. E no Brasil é assim, você é contra o PT, você é fla-flu, Bolsonaro, você é contra o fla-flu. Bolsonaro, você é petista. E agora você tá indo nessas manifestações pró-Bolsonaro pra questionar do mesmo jeito que você fez, então te taxando como petista. Exatamente. Como que é essa gangorra que você vive, né? Que alguns até falam, pô, o cara é um traidor do governo Bolsonaro. Eu acho que é importante até frisar, na verdade, nós surgi em 2016 defendendo pautas liberais. O Bolsonaro nunca defendeu isso, ele nunca foi um defensor, por exemplo, da reforma da Previdência, ele nunca foi um defensor de PEC do teto, ele sempre foi um corporativista, então a gente nunca teve muita afinidade com o Bolsonaro nesse início, né? Nessa projeção inicial. Quando chegou em 2018, cara, nós tentamos fazer de tudo para construir um candidato que não fosse o Bolsonaro e que representasse esse conceito que é muito amplo, né? Do que se diz da chamada direita.
Nós tentamos de tudo, cara. Tentamos falar com o Dória, não deu. Tentamos falar com a Amoedo, não deu. Tentamos criar o Flávio Rocha, o dono da Riachuelo, não deu. E aí, cara, quando chegou no segundo turno, neste momento nós apoiamos o Bolsonaro, o que foi um erro. Hoje eu assumo, foi um erro. Peço desculpas, inclusive, a todo mundo que votou no Bolsonaro por minha causa, mas a opção era só tinha duas opções. Ou você ia pro PT, ou você ia pro Bolsonaro. Naquela ocasião, né, você lia o plano de governo do PT, era um plano de governo completamente autoritário. Sim. Falava em regular a imprensa, por exemplo. Falava coisas que a gente fala... Eu não estou acreditando que eles tiveram coragem de colocar isso aqui no papel. Pelo menos eles foram sinceros. E do outro lado, você tinha um Bolsonaro que estava sinalizando algum tipo de sensatez, né? Fez aliança com os liberais, com o Sérgio Moro, com não sei o quê, beleza. Em janeiro de 2019, a gente já viu o que tinha acontecido. Então, eu acho que não é injusta a pecha de que eu sou um bolsonarista, porque eu realmente apoiei o Bolsonaro no segundo turno. Houve esse apoio. E aí, logo em maio de 2019, em janeiro a gente percebeu que não era muito bem aquilo que a gente imaginava. Em maio de 2019, nós já começamos a bater de frente mesmo, de pedir cabeça e falar que tinha que sair do governo, etc, etc. E aí, muita gente não gostou, ficou ofendidinha, porque quando falo do meu político de estimação, eu não gosto. Aí vai falar que a gente... Você acha que o problema é esse, que a gente não tem político, a gente tem ídolos. Mas como é? As pessoas Deixa buscam ídolos, né? Você acha que você agora tá com fama de traidor? Não, acho que só para os bolsonaristas mesmo. Só para o cara que, assim, ele nunca acompanhou meu trabalho. Mas eu tô falando assim, para quem votou em você. Sim. Não, para esses não. Não. Não, porque é o seguinte, as minhas redes só crescem, né? O feedback que eu tenho é extremamente positivo. Depois da eleição, né? Eu quero lembrar bem o seguinte, em 2018, né, a eleição para deputado, ela é no primeiro turno. Você vota lá, presidente, deputado estadual, deputado federal, governador e senador no primeiro turno. Sim. Aí depois, e a sua posição só foi no segundo turno. Exatamente. Então, eu já estava eleito quando eu apoiei o Bolsonaro. Aí, em 2019, logo no início, a gente já começou a descer a lenha, porque o cara só fazia cagada. Em outubro de 2021... Em outubro não, acho que foi... Eu nem lembro agora quando foi a eleição, em 2020. Não sei se tinha sido adiado, não, acho que não. Em 2020, outubro de 2020, teve o resultado eleitoral da prefeitura, onde eu fiz 10% dos votos, sendo que você tinha um candidato bolsonarista, que foi o Celso Russomano, com igreja, com tempo de TV, com dinheiro de fundo eleitoral. Nós pagamos, todos nós aqui pagamos a campanha do cara. Tem que chamar o Rota do Consumidor para ele, pois Celso Romano. Eu vou lá apoio do mito, isso. E ele fez o mesmo resultado que eu. Então, os meus eleitores, na verdade, a minha base eleitoral só cresceu. Agora... Arthur, deixa eu te perguntar, o que você acha que o Brasil perde por ter essa adoração por ídolos? Seja Bolsonaro, seja... Lula, né? Até existe um nome para isso hoje, mitocracia, né? Que é a criação de mitos e tal, que eu vi isso no MBL e tal. O que se perde com isso? Olha, na verdade, a gente tem que separar isso em duas partes separadas. Uma coisa é a tal da polarização. A outra coisa é a idolatria política, né? A polarização, falando brevemente aqui, eu acho que, por incrível que pareça, né, ela é um efeito colateral de algo positivo, que a gente finalmente... tornar o debate político público. Porque você pegar nos anos 90, ele inclusive estava fazendo um projeto na minha época... Sim, muito obrigado, viu, Arthur? Na tua época não se falava de política, é verdade. Né? Eu estava no colegial, não tinha a menor ideia do que era comunismo, do que era direita, que não tinha a menor ideia. E hoje todo mundo sabe. Isso é positivo. Há um efeito colateral? Que é a polarização. Eu acho que faz parte do amadurecimento da nossa democracia. Agora, algo que é ainda mais grave, que isso sim só tem o lado negativo, é a idolatria que o brasileiro tem, não só por políticos, mas por figuras, né? Muitas vezes a gente gosta de acreditar em conto de fadas, né? Que é mais ou menos... Isso, na verdade, é muito característico de povos latinos. Povos latinos têm muito essa característica de se apegar a figuras e achar que existe um bom e o mal, e o salvador, e o herói, e o vilão. E a gente transforma a política nesse jeito. E não é. As coisas não são assim. A política é feita por seres humanos, os seres humanos erram e acertam, e o nosso papel enquanto cidadão é sempre ser cético em relação ao governo. Eu não posso te dar um cargo e falar assim, agora você vai ser minha governadora. E, acredito em tudo que ela fala, não vou nem questionar. Você acha que a gente tem que ser sempre oposição, então? Sempre questionador? Não necessariamente oposição, mas você tem sempre de questionar e cobrar. Isso não significa ser oposição. Eu posso ser situação, posso apoiar ela para o governo, ela é minha governadora, e eu posso questioná-la. Olha, eu apoio o teu governo, mas eu não acho certo o que você fez aqui. Mas você não acha que essa questão que ela falou é muito típica de países que dependem muito do Estado? País em que a população depende do dinheiro público, em que todo o Estado é muito pesado, né? O assistencialismo, né? O assistencialismo é grande. Né? Então surge sempre um salvador da pátria. Perfeita sua... É isso. Isso acontece.
Mas você quer ser o salvador da pátria? Não, de jeito nenhum. Justamente o que a gente... Qual que é a sua paixão, hein? Tipo, você começou esse negócio de política por Aí quê? é que tá. Se eu te falar, você não vai gritar. Eu odeio política. Eu nunca gostei de política na minha vida. Tanto que eu fui estudar engenharia química. Meu negócio é química, física. Sempre fui para essa área. Fui empreender, né? Então, bom, vou abrir empresa. Fui trabalhar com reciclagem de aço. Enfim, fui... Que é o que sua família trabalha com isso, fui né? fazer as minhas coisas. Fui ganhar dinheiro. Vou dar um jeito de ganhar dinheiro. E aí, quando você começa a ver... O Brasil, principalmente, é justamente o que você falou. Você depende muito do Estado. E assim, é aquela velha história que todo mundo conhece. O Estado cria dificuldade para te vender facilidade. E aí você começa a ficar revoltado. E aí o que aconteceu? Qual que foi a breve trajetória aqui? Eu comecei a empreender, comecei a me dar bem. Pô, legal, tô bem sucedido aqui. 2014 a Dilma ganhou. Quando a Dilma ganhou de novo, aquilo foi um choque para mim. Eu fiquei mal, assim, eu chorei. Foi pesado. Eu não tô acreditando. Né? Aí eu falei, vou vender tudo, vou embora. Vou embora do Brasil. Vendi tudo, vendi minhas empresas, vendi apartamento, vendi carro, eu tô indo embora, não vou ficar aqui. E aí eu comecei a ouvir falar de movimentos políticos que estavam surgindo contra a Dilma. Eu falei, caramba, existe uma galera sensata, não só reclamando, mas fazendo alguma coisa. Eu falei, vou mudar o mundo também, vou criar meu canal no YouTube. E deu certo. Não, e o nome Mamãe Falei? Esse nome é horrível, Arthur. É péssimo. Esse nome é horrível. péssimo. Esse nome é horrível. Não, o meu é pronto falei. O meu bordão era entende? pronto falou. Pronto falei. Agora, mamãe falei, Mas, não. Léo, é uma jogada de marketing muito boa. Explica. Vamos De lá. onde surgiu esse mamãe falei? Qual era o assunto que eu ia abordar no meu canal? Né? Inicialmente ia ser um canal de ciência abordando política. Tá. É um assunto que não é atrativo, é um assunto Não, chato. não. Se eu coloco um nome sério, né? sim, rebuscado. Acabou. Mas peraí, Mas você não acha que isso entra o nome atrapalha? sério, Tipo, Mamãe Falei, político. tem uma distância enorme. Mas aí Eu vou é que votar tá. na prefeitura em quem? No Mamãe Falei. Aí vai. Pois é, Não vou é o votar na Mamãe efeito. Falei. Aí é que tá. Não vou votar na Quando Mamãe Falei. digita o teu número lá, aparece a mamãe falei, não. Não, aí é que tá. Calma, é uma longa história. Vamos lá, vamos lá, que começou agora e estamos com tempo. Pro Não, eu tô deputado, muito curiosa. pra deputado eu coloquei Arthur Doval, Mamãe Falei. Pra prefeitura eu tirei Mamãe Falei. Aí o Datena falou assim, Arthur, ô Bidido, coloca de novo esse Mamãe Falei aí. Eu falei, vou colocar. Eu coloquei, eu dobrei o ponto nas pesquisas. Porque as pessoas sabem quem é, né? Exatamente. O que aconteceu? Isso também é um efeito colateral do meu crescimento através de um nome que eu, de forma intencional, coloquei para ser reverente. Porque eu, em nenhum momento, e quando vocês assistem, as pessoas assistem meus vídeos, eu não me coloco como intelectual. Não. Né? Eu não coloco os E livros aí você ali se atrás. distancia do seu Exatamente. público. Você tem que se nivelar. Exatamente. Cara, quem eu sou? Eu sou um sucateiro. Literalmente isso, cara. Eu sou um sucateiro. Menos. Bravo com a situação, Lembrou a querendo rainha da fazer. sucata. É, também. Não, Na a chão, sucata era que é o bag poderosa. na O chão. rei da sotaca. Ô, louco, já pensou? Arthur, sabe o que eu acho mais interessante em você ali? Eu comecei a assistir Mamãe Falei no começo, e eu sempre tive uma coisa, olhar e falar, putz, isso aí não vai dar em lugar nenhum. E YouTube é difícil, não vai dar em lugar nenhum. Mas quando eu olhei a sua plataforma política, quem mandou, inclusive, foi o Rogério Morgado. Falou, olha a plataforma política dele. Sangue bom. E eu vi que você estava abrindo mão de privilégios políticos, como fundão eleitoral, como auxílios X, que eu sou totalmente com auxílio terno. Azar o teu, Pois você é. não tem terno, vai na Riachuelo e compra um, pô. Eu Que lá comprei tá o barato. meu. Pois é. Azar. Ricardo Almeida. Porque é isso, porque nenhuma profissão no mundo tem auxílio nada. Ninguém banca a minha casa, ninguém banca meu terno, as roupas que eu compro, o carro que eu vou. E o político tem isso, cara. E são milhões e milhões. Eu lembro até que você fez um comercial que era você numa Ferrari falando, ó, isso aqui é o que eu já economizei de dinheiro. Menos de um ano, né? O que acontece? A gente, cara, veio da iniciativa privada com essa revolta do caramba. A gente tava em tudo errado aí e o político ganhando auxílio isso, auxílio aquilo, tarará. Não só o político, tá? Tem uma classe também que a gente não fala muito, mas é que é a classe o Poder Judiciário, né? Desembargador, juiz, etc. Pô, cara, a gente tem que acabar com isso, tarará. Beleza, cheguei lá. Vou fazer o quê? Vou fazer igual aos outros? Então, a gente começa dando exemplo, né? Então, vamos lá. Eu abro mão de auxílio moradia, carro oficial, motorista oficial. Até cheguei aqui, o senhor... tem um chinês aqui, eu não perguntei o nome dele. Seng. Seng. O Seng chegou para mim e falou, cadê teus assessores? Eu falei, não, vim sozinho. Você veio sozinho? Cara, eu nunca... Ele falou que trabalha não sei há quantos anos com política. Falou, eu nunca vi um deputado chegar sozinho. Eu não ando com assessores, cara. Mas eu posso só perguntar em valores o que é isso? Porque quando a gente fala assim, Claro. tipo... são quantos deputados? 500 e... Não, são 513 federais, 94 estaduais.
É 94 tatuagens, certo. Isso. O que é isso em dinheiro? Só pra entender uma noção, porque às vezes você fala assim, abre mão do carro, os caras estão achando que é o Uber. Fala, não, Não, eu saí também. eu tô indo com o meu carro. Cara, como deputado, você tem o seu salário, que é um bom salário. Hoje gira em torno de líquido ali, 17 mil reais. Bom Você salário. tem um direito a contratar 20 e tantos assessores, que isso dá uma verba de quase 160 mil reais por mês. Você tem direito a um carro oficial que a Assembleia vai pagar para você, ou se você alugar, eles te reembolsam. Você tem direito a gasolina, paga pela Assembleia. Você tem direito a auxílio saúde, você tem direito a auxílio moradia, você tem direito a gabinete externo, isso tudo eu abro mão. E aí você tem mais um, e esse para mim é o mais absurdo de todos. Esse é o escárnio total. Você tem direito a mais 30 mil reais por mês de verba de gabinete. Essa verba você usa meio que como você bem entender. Então, vamos supor, cheguei aqui e... sou legalzão com todo mundo. Vamos comer ali, vamos na churrascaria mais cara que tem aqui. Mentira. E eu vou pagar pra geral. Mais de 3 milhões por ano por pessoa. Eu tiro a notinha e falo assim, reunião com influenciadores para conversa de política. Deu, sei lá, R$1.000 o almoço? Tá bom, É eu uma pago e pouca reembolso. vergonha. É assim, 30 pau por mês. Eu gasto zero dessa verba. Então, é uma imoralidade, né? Que a gente mostra justamente que a gente veio para fazer diferente. Agora, Estamos falando de mais de quase 200 milhões por ano. É isso? Ah, cara, aí tem que fazer a conta. Porque assim, É. são 94 deputados. Vezes... eu economizei 1.800.000 em 8 meses. Faz a muita conta coisa. aí para 4 anos vezes... É muita coisa. Vezes 94 deputados. Cara, é muito 94. dinheiro. Só para você ter uma ideia, com uma ação... uma ação que o Rubinho Nunes, né, meu advogado, que hoje é vereador em São Paulo, entrou para acabar com o auxílio Peru da Assembleia, em uma tacada foram 10 milhões de reais. Auxílio, 10 milhões de reais para auxílio Peru para funcionário da Assembleia. Cara, você tem Nem na Brasileirinha noção? tem tanto auxílio peru assim, né? Gente, Pois é. deixa eu perguntar uma coisa. É bizarro. Você falou que agora está nas manifestações contra o governo. Sim. Você se sente excluído lá? Porque as pessoas devem olhar torto, porque assim, você foi bolsonarista. Então, você votou no Bolsonaro. E assim, as manifestações são majoritariamente por esquerdistas, por petistas. Pessoas que defendem a volta do Lula. Sim. Você não sente ali um peixe fora d'água? Calma. Tem as manifestações contra o governo que a esquerda fez. Eu não fui nessas. Não? Porque se eu fosse, eu não iria para corroborar com a manifestação. Eu iria para questioná-los. Né? E eu não concordo com as pautas que estão ali, porque assim, a gente concorda na mesma coisa. Eu quero tirar o Bolsonaro do poder, mas por motivos diferentes. Então, assim, o que essa esquerda que foi às ruas, não esta que vai agora mais para frente. Nós temos assim um país muito plural, né? Não existe a direita, a esquerda. Existem as direitas, as esquerdas, os centristas. Esta esquerda que foi às ruas é uma esquerda que, de forma, eu não vou nem dizer velada, porque foi bem assim escancarada. Ela estava lá na rua fazendo campanha pro Lula. Sim, Eram sim. só bandeiras vermelhas, Sim. sindicais, todas as pautas que eu não defendo. Então, assim, essa galera, eu nem quero fazer parte Então dessa é turma. a tal terceira via, é isso. É a tal terceira via. Agora, que essa terceira via talvez seja menos organizada. Isso É com que não certeza. tem, talvez Isso- não tenha, né, uma Porque eu terceira não via. vejo manifestação na terceira via. E aí que tá, vai ter a primeira agora dia 12 Juliana de setembro. Paz. né? É a Juliana Só. Paz. Aí que tá, a Juliana Paz, ela fez ela se manifestou ali contra grande parte do público que tá ao seu redor, e eu achei que ela foi muito corajosa. Que público, não entendi. Por exemplo, se você pegar ali o pessoal do Projac, não é segredo para ninguém, são pessoas voltadas à esquerda, né? A gente não tem dúvida disso. É? Eu não sou, É que eu não você sou não conhece as pessoas. Não, mas calma, eu não sou terraplanista aqui, ele fala, meu irmão, isso é tudo esquerdinha, é tudo comunista. Não é esse o papo aqui. Mas a real é que existe sim patrulha dessa galera e muitos artistas sofrem com isso. Né? Você conhece bem o Carioca, caramba, eu ia falar o nome, o Marvio Lúcio, o Danilo Gentili, o Léo Lins, o Murilo Couto, cara, sofreu patrulha de ciclista, porque ele fez uma piada com um ciclista. Então essa galera de politicamente correto, Bolha, de patrulha né? de pensamento, essa galera existe, né? Não é porque tem um monte de bolsonarista maluco pedindo intervenção militar e falando dos comunistas, né? Isso não anula que realmente existe uma E patrulha por de que que você pensamento. acha que a classe artística defende tanto o PT? É uma boa pergunta, cara. Pode ser principalmente porque são pessoas que entendem pouco de política, né? São pessoas que viveram uma ditadura militar que foi terrível para o país, e aí o brasileiro, como ele falou, é muito fla-flu. Quem está contra a ditadura? Pô, esse tal desse PT aí. Então, a esquerda é boa, a direita é má. Esse pensamento binário e raso. E um terceiro ponto, por grana mesmo, cara. O PT foi grande anunciante, né, das redes Financiou a de televisão, cultura. etc.
Mas Também, você acha também que... tem isso. Eu vou te falar do lado de artista e vou fazer o contraponto de você. Vou fazer o Manda contraponto da esquerda como artista falando. O que eu vejo os artistas defenderem, né, nessa coisa desse Fla-Flu Bolsonaro e Lula por exemplo, no governo PT, você via um crescimento de faculdades, você via um crescimento de outras coisas. Por exemplo, a Ancine agora, que o Bolsonaro está derrubando. Até a própria Lei Rouanet, que se fosse bem aplicada, concordo que ainda é muito mal aplicada, concordo que ainda vai para muita gente que não precisa, artistas grandes que utilizam a Lei Rouanet sem precisar, que deveria ir para artistas menores. Eu acho que no governo do PT tinha uma certa flexibilidade das pessoas atingirem isso. E no governo Bolsonaro foi se extinguindo o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, Bolsa Atleta. Mesmo que mal utilizado, o governo PT ainda fazia alguma coisa. Concordo, tem que arrumar. Você acha que não é um pouco isso a defesa dos artistas, entre aspas? Tipo, precisamos desses apoios como o Bolsa Atleta. Você vê a Olimpíada, 80% das pessoas que estão lá na Olimpíada foram de uma certa forma beneficiados do Bolsa Atleta. É que não existe, a dualidade não é assim. Ou você confia que o PT deva continuar o trabalho que tem sido feito, ou você é contra o programa em si. Não dá para ajustar, né? De jeito nenhum. Vamos lá. Eu acredito sim que o Estado tenha um papel de fomento, principalmente aos artistas independentes que não têm nome, né? Acho. Agora, eu trocaria uma ferramenta na Lei Rouanet. Como que funciona a Lei Rouanet? A Lei Rouanet é dinheiro de imposto, tá? É renúncia fiscal. Então, o empresário, sei lá, tem que pagar 1 milhão de impostos. Ele tem 100 mil reais de desconto e ele tem que dar 130 para alguém. Todo mundo sabe que tem fraude nisso. E quem aprova é um órgão do governo. Eu acho que não deveria ser dessa forma. Eu acho que a gente poderia ter voucher. Olha, você é uma pessoa que não tem acesso à cultura, eu estou te dando um voucher cultura. E você gasta onde você bem entender. E isso sim seria diretamente para a população. Exatamente. Isso seria e ela escolhe a peça que ela quer. E no caso do Bolsonaro, só para esclarecer, ele diz, né, da boca para fora que não, que eu vou acabar com a mamata, vou acabar com Lei Rouanet, vou acabar com isso. Não acabou com nada. Eu posso dar alguns exemplos para você. TV estatal, nós temos EBC. Eu duvido que alguém aqui assista a EBC. Nós pagamos impostos para isso. Ele prometeu na campanha que ia extinguir. É a tal da TV Lula. O que ele fez quando ele chegou no poder? Ampliou o orçamento da TV estatal. Por quê? Porque é um cabide de emprego para os aliados políticos dele. Sim. Ele falou que ia acabar com a Lei Rouanet e aliás, eu fiz um vídeo, eu soltei hoje esse vídeo, falando, tinha um tweet do Bolsonaro falando, nenhum artista renomado, e depois ainda entre aspas, vai ter ali dinheiro, a Lei Rouanet, no meu governo. Ele acabou de liberar R$1 milhão pro Dedé Santana, porque o Dedé Santana chamou ele de mito e meu salvador. Então não é mais, e esse é o perigo de você confiar num governo, não uma estrutura de Estado, uma estrutura de governo, para dizer para você o que é cultura. Porque você passa a financiar os aliados daquele governo. Passa a ser não mais o que é cultura, mas... Está sempre entre amigos, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tem que transformar essa política de governo em uma política de Estado. Mas aí, qual que é a forma de acabar com esse... porque, querendo ou não, eu vou dizer... soa como uma forma de corrupção. Não é uma corrupção direta, mas soa como uma forma de corrupção. Por exemplo, você acha que você fomentar os seus amigos, privilegiar sempre os amigos, pra mim... Isso é corrupção. É que eu não boto porque eu não quero processos, né? Troca, então eu sempre jogo... Em troca de apoio. Você não tá acusando ninguém, você não tá acusando ninguém. Viu, Dedé Santana? Brincadeira. Do seu lado, a classe artística é muito bom. Demais, é maravilhoso. Tanto que a gente viu como foi difícil você quebrar. E eu não vou nem dizer, eu não vou focar só no PT aqui. Uma narrativa hegemônica que dominou os anos 90 e o início dos anos 2000. Eu quero lembrar assim, eu participei, né, da democracia do nosso país de forma muito indireta. Lindenberg, porque né? não havia debate político, cara. Não existia debate político no Brasil. Tanto que você pega, por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Você pega o Aécio Neves, que depois se colocou à direita da Dilma. Tem entrevistas do Aécio Neves dizendo, olha, vocês querem me empurrar para a direita, mas para a direita eu não vou. Porque essa tal dessa direita era um negócio extremamente tóxico. Você tocou, você defende intervenção militar. E as coisas não são assim. Sim. Eu nem gosto muito desse rótulo direita e esquerda, porque... Cada um tem um conceito do que é ser de direita e ser de esquerda. Qual é um conceito muito amplo. Ser de direita, a meu ver, e esse é o conceito... ela bate correto, igual chicote, né? Mas é verdade, cara. É você não acreditar em políticas coletivistas, né, à mercê do indivíduo. Vamos deixar isso bem, bem claro aqui. Eu não acredito que a gente deva passar por cima das instituições, né, ou do que está escrito, deixarmos de ser republicanos para sermos populistas. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a gente combinou aqui, ó. Vamos combinar que a gente vai fazer uma eleição e cada voto vai valer um aqui. Tá bom, tá bom. Aí no meio do caminho eu vejo que ela vai votar contra mim.
Agora, no meio do caminho, eu estou mudando que o voto dele vale 2. Isso é você partir de um planejamento centralizado, com agência reguladora, com estatais, etc, etc, para você fazer a regra do jogo de acordo com a sua forma de governo. E está errado. Tudo isso, a meu ver, tem que ser política de Estado. Por isso que eu acredito em privatização. Eu acredito em individualismo, não acredito em coletivismo, não acredito em dirigismo. Eu acredito em austeridade fiscal. Eu não acredito em programas assistenciais sem porta de saída. Então, é muito complexo, é muito amplo para eu te dizer aqui o que é. Você está parecendo ser tão calmo, né? Mas você tem fama de brigão. É isso que eu ia falar. Eu ia perguntar se você já brigou na rua. Ele tá tão zen aqui. Mas você vê Só que com o coisa... tato. Já brigou na rua? Isso é um efeito colateral Não. do meu crescimento. E eu vou te dizer por quê. Porque brigar? Não. Atribuir a fama de brigar. Ah, tá. Não. A pergunta Eu já achou que ia justificar. Não, eu tive que dar porrada em 10 caras porque política é assim. Eu bati no meu primo, Cara, mas, vamos buscar na sua infância. Você Cara, brigava na rua? Não, cara, eu sou um cara super da paz. Você Eu sou nunca brigou super na rua? calmo. Cara, quando eu era moleque, É, eu sei lá, já no briguei na futebol, rua, tá já. bom. Mas eu nunca, cara... É um bad boy, né? Nunca, cara, nunca. Eu nunca arrumei uma briga embalada. Sempre que tinha, eu era o cara que deixa disso. Não, para, vou embora, Quantos anos você tem? 34. Mas o que acontece é o seguinte, e por que isso acontece? Você pega o meu canal tem mais de 1000 vídeos. A cada dia eu faço um vídeo novo. Então, por exemplo, hoje, essa semana eu vou soltar 5 vídeos. Quantos deles tem briga? Nenhum. Então, ele vai rodar dentro do meu público. Aí, por exemplo, tem um dia que eu tô lá discursando, chamando os caras de vagabundos, que aí eu posso contar essa história com mais calma depois. E aí um cara vem pra cima de mim. Aí esse vídeo explode, aí todo mundo vê. Claro. Aí, nossa! Mas isso é natural do ser Mas você não vai humano. virar Exatamente. É natural do ser humano. É normal que isso aconteça. Você não vai pra cima de ninguém. Por isso que o Nunca SC é fui. tão popular. É, Nunca demais. fui. Agora, eu defendo Eu com muito devia afinco ter na aquilo que eu Câmara. acredito, né? E muitas vezes você tem que falar um pouco mais firme e tal, mas em nenhum momento eu nem passo pra violência e nem relativizo Vamos lá. violência. Aquelas imagens que viralizaram, Sim. acabaram sendo muito ruins ou muito boas pra você? Cara, aí é que tá. Dentro do meu público, todo mundo que acompanha o meu trabalho entendeu exatamente o que aconteceu. Então, Só que muita foram gente... boas. Depende. Dentro do público muita gente de um público que eu não tenho e eu preciso conquistar esse público, ainda me vê como um cara que chamou o outro pra briga. E não foi bem isso. O que aconteceu exatamente? Tava tendo reforma da Previdência. Mas o gestual dizia isso. Você Mas- não precisa nem precisa Mas botar o que som. que aconteceu? O seu gestual ali, parecia que você estava chamando alguém pra briga. Claro, mas né? o que aconteceu? Eu estou ali discursando contra uma galeria lotada de gente me xingando de nazista, xingando a Janaína Pascoal de vagabunda. Assim, o negócio tava baixo nível, cara. Não tava Mas assim, por que, olha... que isso é permitido dentro da Câmara? Eu nunca Na vou verdade, entender. não é, mas é que é todo um contexto, Mas é necessário né? o acesso popular. a gente circo, cara. não é isso, a gente precisava da reforma da Previdência estadual. Se o presidente da casa começa a colocar a gente para fora, o pessoal quebra tudo, que foi o que eles fizeram. Então ele tava... É uma situação delicada, você tem que manobrar, puta, deixa um pouco, para um pouco, você tem que morde a sopra, você tem que falar, cara, isso aqui, essa sessão tem que andar, ela não pode parar, nós temos que aprovar isso daqui, mas eu também não posso deixar que quebrem tudo. Então fica naquele negócio. Aí a galera tacando coisa, xingando a Janaína Pascoal de nazista, de vagabunda, me xingando, falando que eu ia morrer na rua. Você tá fudido, eu vou te pegar na rua, eu sei onde você mora. Eu falei, meu irmão, agora peraí. Só os caras estão falando e a votação vai ser adiada? Ninguém tem orgulho de bater no peito e falar, vamos acabar com o privilégio? Eu acredito nessa reforma. Eu fui lá e falei, é o seguinte, meu irmão, você, e eu apontei os caras. Falei, você, camiseta preta e você é um vagabundo, irmão. Você é um vagabundo, você tá sustentando o privilégio. Beleza. No meio do meu discurso, eu estava usando a tribuna. Um deputado do PT, sindicalista, investigado na Lava Jato, simplesmente veio pra me bater. Ele saiu correndo e deu a volta. Eu falei, o que você vai fazer? Você vai me tirar? Então vem. Mas se você Armou. analisa o vídeo, em nenhum momento eu dou um passo pra frente sequer. Todo momento eu dou passos pra trás. Ele vem pra cima, eu me protejo e eu dou passos pra trás. Eu não encosto a mão em ninguém. É porque... E detalhe, tem mais um detalhe. já No fez dia luta? seguinte, Já lutou? Eu ia perguntar eu isso agora. eu faço jiu-jitsu, tudo. Então tá tranquilo. Há muito O cara tempo. que é louco, o cara que é louco. Não, então. mas eu não, cara, eu não sou Tem assim, que ir eu pra sou cima de super- alguém que cara, você sabe, pode eu sou- bater, né? Eu tenho 1,70 m, cara, eu sou pequeno, nem sou um cara agressivo. Acho que tá. Mas os mais baixinhos são sempre os piores, né? É a Nádia Haddad. Um abraço, Nádia Haddad. Mas uma coisa que eu vi que você faz... Desculpa, que favor. eu vi que você faz, que eu fiquei impressionada, né? Você chega lá e tal. Eu já ouvi fulano, o que você tem a dizer? Você vai lá com o celular, não sei se você ainda faz, se eram vídeos Faço. mais A antigos última que eu ou não. fiz foi na manifestação do Bolsonaro. E você Pró enfia Bolsonaro. o celular assim, eu vi um do Jean Willis, né? Sim. Você enfia A assim câmera, na é. cara dele, a câmera e tal. E ele, eu não tô te deixando filmar, você não tem o direito e tal. É muita coragem, né? Na verdade é o seguinte, vamos lá. Eu tinha duas opções, né?
A Dilma ganhou, eu podia pegar tudo que eu tinha ganhado de dinheiro e ir embora daqui, ou eu ia fazer diferente. Qual o meu jeito de fazer diferente? Eu sou intelectual? Não sou. Eu sou humorista, eu sou engraçadão? Não sou. Eu sou um galã que vai ser um artista e, pô, não sou. O que eu sei fazer? Que é uma coisa... Eu sei manter a calma. Eu sou um cara que, quando eu preciso manter a calma... Não, você é desafiador. É isso. Então, o seu lance é indagador, desafiador e indagador. É isso. Você desafia. Eu gosto Você disso. mexe com as estruturas. Exatamente. Você faz tremer. É isso. É porque o que ele faz basicamente é ter essa quebra. O cara tá lá protestando contra algo. Aí ele chega e ele pergunta, tá, mas por que você tá aqui protestando? E a pessoa não sabe responder. Não, e a questão é essa, assim, as pessoas fazem tudo no automático. Inclusive a política é feita da forma... Você vai contestar. Vai contestar todo o sistema ali. E a contestação, é claro, que ela é repleta de truques retóricos. Claro! Existem vários truques. E por exemplo, você aprendeu o quê? Com a vida, esses truques retóricos? com a vida, cara. Teve uma aula? Tanto que, inclusive, agora ter eu venho do curso workshop. disso. Livro da Cíntia. Eu venho do curso disso. Né? Hoje, depois que Você eu fiz... vem de curso de eu venho do retórica? curso disso. E aí, o que eu faço? Eu chamo especialistas da área e são acadêmicos dessa área. Então, nós temos as aulas acadêmicas, as aulas técnicas e as aulas práticas. Pode que é me comigo. colocar na de Não, português, vamos fazer uma mini aula aqui. É verdade, sou professor de português. Né? Não Porque tem adianta. que ter um português. Nós temos aula de... Ó, pra você ter uma ideia, um dos participantes do meu curso é o Wendel Bezerra, que ele é dublador do Bob Sim. Esponja. Então ele faz toda a Buzz parte vocal. Lightyear. Porque, cara, são o ser humano, cara, é um Da ser... impostação de voz. De tudo. Porque assim, o ser humano... Você pegar, por Só exemplo... com a voz do Bob Esponja, né? Um jacaré. O que o jacaré é bom? Ele tem uma pele resistente, ele tem garras, ele tem dentes, Você pegar um passarinho, o que o ser humano faz de bom? Qual é o diferencial que fez o ser humano, inclusive, dominar todas as outras espécies? Rachadinho. Nós somos bons de comunicação. Nós somos seres comunicativos. Nós somos a única espécie que eu consigo dar uma característica de um ser humano para você e você saber exatamente quem é ele entre 1000 sem você nunca ter visto esse cara. Se eu chegar aqui e falar, tem um cara assim, 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 assado. Eu passo toda a reputação desse cara para você e você sabe quem é sem nunca ter visto. Nós somos a única espécie que consegue fazer isso. Dentro disso, cara, nós temos uma complexidade absurda dentro da comunicação, que são linguagens não verbais, a linguagem verbal. Então, esse curso é muito abrangente, porque você tem que primeiro ensinar o cara a falar. Claro, esse é o primeiro ponto. Às vezes o cara não consegue falar. Não, e tem gente que não vai sair do zero. Tem gente, por exemplo, tem deficientes auditivos que falam, eu quero me comunicar bem, como é que eu faço? Vem que tem também. Hoje em dia a gente tem inúmeras ferramentas, WhatsApp, etc., que você pode desenvolver sua comunicação nesse Qual é a aspecto. sua grande deficiência? O que você acha que o seu eleitor sente falta em você, que você está tentando melhorar e que você ainda falta um pouquinho para Olha, aí é que tá. O meu eleitor, e eu não quero soar arrogante com isso, pelo amor de Deus, eu acho que o meu eleitor está muito satisfeito com a minha performance. O que eu preciso é conquistar um público que eu ainda não tenho Que não te conhece. e que demanda algo que eu não aparento, que é senioridade. Então, as pessoas gostam em cargos de comando de cabelo branco, experiência. Isso experiência. a gente resolve no salão, gente. Mas, ô Arthur, não são... Então, assim, cancela o Botox, não pode botar mais Botox. Para de fazer Você usa harmonização. Botox, Não, sacanagem, brincadeira à Claro parte. que não, minha testa frange eu pra tô caramba, vendo, olha. cara, preciso de um Botoxzinho. Tá Ô, vendo? Arthur, você não acha que o problema, por exemplo, no começo de tudo da sua carreira, você entrevistava pessoas leigas. Essas pessoas que estão numa manifestação, você acha que elas não são leigas dentro do que está acontecendo, dentro do que elas estão protestando? Você acha que elas Cara, são totalmente conscientes? No meu primeiro vídeo, eu pego o pelego, eu pego o líder Não, sindical. eu tô dizendo e assim, e eu o tô professor. dizendo dos manifestantes. Tô Sim, dizendo, mas os manifestantes, no meu primeiro vídeo, eu falo, como eu falei, com o pelego, com o líder sindical, que é o cara que vive disso, e com o professor universitário, cara. sim. Professor universitário. O que eu digo que tá lá. essa grande massa que está na manifestação, eu acho, no meu ponto de vista, que são pessoas mais leigas, tirando essas pessoas que comandam a manifestação. Só que agora você lida com políticos, que aí já não são leigos. Ou essas pessoas que não são tão leigas. E são essas pessoas que utilizam de benefícios que você não quer. Então esses são os seus verdadeiros inimigos, que você está chegando para tirar uma coisa que eles querem. Você acha que é possível conseguir uma lei que tire esses privilégios dos políticos a ponto de não ter mais auxílios em geral, que isso evitaria rachadinhas como o filho do presidente está sendo investigado? Excelente pergunta, cara. Aí é que tá. Primeiro lugar é o seguinte, tem que ter em consciência o seguinte, o privilégio ele é imoral, sim, eu luto contra isso sim, mas isso não é a base da minha luta. Sim. Né? Isso seria muito raso. Qual é qual é o meu propósito aqui? Acabar com o privilégio. Não, pera, não é só isso. Tem uma série de outras coisas que a gente tem que ter para você, inclusive, disputar um cargo de comando. Né? Não adianta falar, eu quero ser governador. Tá, por quê? Porque eu vou acabar com auxílio moradia. Não, cara, é muito mais do que isso. Agora,
para você acabar com o privilégio, e aí é que está o grande truque. A nossa Constituição, infelizmente, ela reserva muito poder para o poder executivo. Então, o presidente da República, o governador, o prefeito, eles têm muito poder. Para começar, se você não tiver um executivo comprometido com essa pauta, você não vai Já acabar. era. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você vai precisar do legislativo também. Qual que é o truque para você fazer um deputado votar contra o próprio privilégio? Joga para frente. Então eu chego assim, ô Léo, vou protocolar uma lei aqui para acabar com o nosso auxílio moradia, mas não para essa legislatura, para a próxima. Beleza? Se você não votar, vai pegar mal. Só que se votar, você vai continuar com o seu auxílio. Vai ser só para o próximo. Pô, beleza. E aí você precisa ter um executivo alinhado com isso, porque hoje o executivo, por controlar muito o orçamento, emenda, etc., ele basicamente manda no legislativo. A verdade é isso. A verdade é que hoje os legislativos, principalmente os estaduais, eles são reféns do governo. Né? Você vê, na casa que eu trabalho, a Assembleia. Tudo que o governo quer passar, ele passa e atropela, cara. Na cidade também. Inclusive difícil, coisas né? impopulares. Aumento de imposto, taxa de lixo. Enfim, você tem uma série de meios do executivo fazer com que o legislativo faça Mas o que você não ele acha quer. que isso é porque o Brasil é muito grande? Tipo, por exemplo, Portugal tem 10 milhões de habitantes. Isso é São Paulo. Tem São Paulo. Sim. Lá os caras têm um síndico, assim, você vai ver. Tipo, é uma pessoa pra tomar conta de 10 milhões. É pouquíssimas. São pouquíssimas pessoas. E o Brasil temos mais de 200 milhões em regiões diferentes. A mesma lei que vai pro sul tem que ir pro Acre, pro norte, pro nordeste. Então Isso você é um acha que outro não é problema que nós muito temos. difícil isso? Eu acho que é o seguinte, o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Só que, de fato, nós não somos uma federação. Esse é o problema. A gente deveria ser mais parecido com as grandes democracias do mundo. Por exemplo, os Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos, quem faz a base da lei penal, etc., é o Estado. E a independência Ela sobre... tem autoridade, né? Eu vou te dar outro problema que Isso é muito louco, Se né? você O perguntar Estado para mim tem assim, autoridade. Arthur, qual que é a tua missão número 1 hoje? É essa, revisão de pacto federativo. Hoje no Brasil, como funciona? Você paga o imposto, uma pequena parte fica no município, uma parte maior vai para o Estado e uma parte ainda maior, a maior parte mesmo, vai para a União. Não tem como isso dar certo, cara. Isso não tem como dar certo. Tem que ser o contrário. A vida é no município, cara. Então tem que ser assim. Pagamos imposto. Cara, de 10, 6 fica no município. Sim. Certo? 3 fica no Estado. E, cara, o que sobrar vai para a União. Tá errado, cara. Tá errado o jeito que a gente faz hoje, entendeu? Então, esse poder orçamentário centralizado, isso favorece corrupção, isso favorece burocracia, Sim. isso é um absurdo. E além do que, né, nós todos aqui temos uma distorção. Você é do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o segundo estado também que mais contribui com a União. Primeiro é São Paulo, segundo Rio de Janeiro. Nós, cara, entregamos o dinheiro para a União e a União joga para estados onde os governadores são populistas. Então, vou dar um exemplo. Minha mãe, professora da rede pública a vida inteira. Qual o piso salarial do professor da rede pública de São Paulo? R$ 2.500. 2.500, né? Eu Qual sei. que é o piso do professor do Maranhão? 6. Como é que pode o professor do Maranhão ganhar quase o triplo do que ganha o professor do... Quer ver outro? São Paulo tem o policial mais mal pago do Brasil. Nós temos a melhor polícia militar, a melhor polícia civil e nós somos o último estado em remuneração. Cara, isso é um absurdo completo. Por quê? Porque a federação retira de São Paulo 90% Injeta dos nossos recursos em outros lugares e joga populistas. inclusive na própria Brasil. Você acha que se a gente tivesse um governo, por exemplo, se fossem 6 presidentes do Brasil, digamos assim, tem o presidente do Norte, o presidente do Nordeste, o presidente do Sul, o presidente do Sudeste, o presidente do Centro-Oeste e o presidente geral. Eu acho que nem precisaria isso. Eu acho que bastaria a gente delegar mais poder aos estados, aos governadores. Você pode ter um presidente, né? E no meu... É que a gente vai entrar num papo um pouco mais técnico, um pouco mais chato, mas a gente tinha que separar o chefe de estado do chefe de porque eu tô governo. querendo saber da briga com o padre. Eu tô aqui me coçando. Vamos embora. Vamos pra polêmica. Vamos lá, exatamente. Vamos pro corte, Bom, vamos primeiro pro corte. fala aí do padre. Vamos pra polêmica. Quem tem- Briga com o padre, gente. Quem que briga com o padre, Padre a gente não gente? briga, padre a gente respeita. Só porque o cara tá na Cracolândia? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Só que você não pode mostrar isso no vídeo. Eu vou te mostrar uma coisa. É gravíssimo isso. É gravicíssimo. Você vai mostrar pro Não, mas não me Léo. faça condenar um padre que eu quero ir pro céu. Não, o meu não. caminho pro inferno já tá Você bem tem certeza trilhado, eu que você quero vai desviar. mostrar uma coisa que Não. ninguém pode ver pro Léo Dias. Ó, vou te mostrar um negócio que eu também não posso mostrar no vídeo, ó. Não, vem cá. Eu vou te mostrar uma coisa. Quer que eu levante? E você me fala, por favor, vem aqui. É que eu não posso. Isso não Eu pode posso ser ver filmado. também ou é nude? Que aí o Léo vai lá. Ó.
O que é isso aqui? É uma imagem do quê? De uma santa. O que é isso aqui? Quem que é? É o padre. Agora eu quero ver, gente. Tô me sentindo Melhor não. excluída. Isso aqui é pesado. Ah, é? E aí? Mudou sua opinião ou não? Que isso? Esse padre tem que ser preso! Que isso, cara? Meu pai, amado. E eu tô aqui sem saber de nada, Isso tá no Brasil. processo? Isso tá no Eu tô- processo, tô- questão? Então eu vou te falar uma coisa. Tô isolada. Eu vou te contar uma coisa. Eu vou te O contar uma Leonardo coisa. já está chocado. Não, eu vou te o contar uma Leonardo coisa. Dias, Antônio Você Dias. não tem que Ficou preparar vermelho, pra o cara ver ficou essa imagem, vermelho, irmão. gente. Presta atenção no que eu vou Nossa, falar, que isso aqui é exato. sério, ó. Ah, quem tava- Isso aqui, ó, tô isso aqui falando mexe comigo de verdade, cara. Eu vou te falar uma coisa. Caramba. É muito Eu bizarro. recebi uma denúncia desse desgraçado que se diz padre. Meu, minha voz fica até trêmula. Isso aqui mexe comigo, cara. Eu peguei isso daí, eu paguei do meu bolso 10 mil reais pra um perito ver se isso aqui era real. É real. Eu fui no Ministério Público e fiz uma denúncia. Eu passei, eu Você não não vou... entregou esse vídeo. Entreguei esses vídeos, são mais São do que vários. Tem mais são mais vídeos. do que vídeos, são mais do que tem São mais semelhantes coisa. a esses. É, Esse. tem coisa pior. Mais do que isso, eu chamei a imprensa, eu não vou citar nomes aqui, eu posso te falar nos bastidores. E eu mostrei a denúncia, o laudo e a porcaria desse conteúdo. Ah, você falou amanhã vai estar no Metrópole. Não saiu em lugar nenhum. Não saiu em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque esse desgraçado aqui é protegido. Por quê? Esse desgraçado aqui é protegido. Eu não posso falar que senão eu vou tomar processo. Eu te falo nos bastidores. Protegido por alguém da imprensa? Não por alguém Agora eu da vou imprensa, ficar por só alguém da olhando. imprensa. Trabalha, Léo Dias, eu quero te ver em Não ação, posso falar cara. por alguém do poder público. Eu não posso te falar aqui no microfone, que senão eu vou ter que provar. Né? E aí eu vou tomar processo. Então eu prefiro te falar nos bastidores O isso. sangue de Mas você Jesus viu tem aqui. poder. Sim, você mas viu que esses vídeos chegaram ao senhor depois da briga. depois da. Não. Tá, e a briga foi por quê? Explica a briga. Não, foi. pra gente. A briga é o seguinte: o que acontece? São Paulo tem um problema grave que é a Cracolândia. Como que se resolve Cracolândia? Cracolândia, cara, não é um problema simplório. Não adianta você chegar lá e falar, eu só meter polícia e dar porrada em todo mundo. Não. E não é só você pegar, você faz o seguinte, põe uma barraquinha lá e dá uma marmita pros caras. Você não vai resolver o problema. Não. É um problema estrutural que a gente ainda tem a chance de resolver, porque a gente ainda está discutindo o plano diretor de São Paulo. Isso aqui é uma questão muito ampla. O centro de São Paulo é o lugar perfeito para ter Cracolândia, porque nós temos um plano diretor interventor, leis de zoneamento arcaicas, temos leis de tombamento absurdas e ainda por cima, assim, na camada do problema, e na superfície do problema, você tem ONGs que se aproveitam dessa deficiência para pegar dinheiro público, dar uma marmita e um cobertor para uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade e achar que está fazendo alguma coisa. Não, você não está fazendo. Você está sustentando o traficante. Porque se eu tenho um traficante de droga, vendendo droga para ele aqui, aí eu pego, dou um banho, uma comida pro cara, você está ajudando quem? Você está ajudando esse cara? Não, você está ajudando a mim, que sou traficante. É isso, cara. É isso. Mas E por que a gente não consegue acabar com isso? Aí tá, porque é uma questão muito, muito profunda que você tem que fazer revisão de plano diretor para trazer vida à cidade. Você não vai resolver Cracolândia nem com porrada puramente e nem com assistencialismo Porque puramente. a dúvida é onde vai botar esse povo? Calma, É muito eu não complexo. queria discutir a Cracolândia Sim, sim. agora. A gente pode Claro, chegar lá. Eu vamos quero ao padre. focar no Júlio Lancelotti. Quando eu comecei a falar Nem disso, chama o cara de padre. eu não quero chamar ele de padre. Sabe por quê? A imagem é estarrecedora. Mas esse sabe o qual nome. é? Você é Sabe qual é? católico? Ele já me mandou pelo Sabe WhatsApp qual é a o que instituição que as pessoas mais confiam no Brasil? Igreja. A Igreja Católica é a instituição que mais tem confiança. Então é uma afronta o que esse cara faz com o nome da igreja. Ele não pode ser chamado de padre. Ele viu agora, eu duvido que ele vai ter a mesma postura que esse cara a partir de agora. E aí o que acontece? Cara, quando eu falo dele, eu realmente perco a calma. Mas enfim. Bebe água, por gente. Quando eu comecei a falar disso daí, gente, isso é um problema estrutural, temos que fazer revisão de plano diretor, tem que tirar as ONGs dali, tem que jogar na periferia, porque você tira o dependente de droga do bairro em que ele nasceu, onde ele tem vínculos afetivos, com seus familiares, com seus amigos, joga ele numa Cracolândia com 500 outras pessoas em situação de vulnerabilidade, você acha que você vai salvar esse cara como? Aí fica bonitinho na foto, na Praça da Sé, o prefeito ir lá abraçar o dono de alguém que tá na ONG. Tá errado. Tem que tirar a ONG, descentralizar, revisão de plano diretor, etc. Aí quem que veio falar? Esse menino, veio o padre Júlio Lancelotti. É um moleque, é um desumano e quer acabar. Aí eu comecei a falar, eu vou bater de frente com o senhor, vamos debater. E não a quis mídia debater. bateu em você que eu vi. A mídia bate Muito. Aí chegou essa denúncia pra mim. Eu falei, meu irmão, peraí, o buraco é muito mais embaixo, é muito pior do que eu imaginei. Não é só um padre que discorda da minha opinião. Peraí, é um negócio muito mais grave. Isso aqui é crime, cara. Isso aqui é crime. Isso aqui é dos crimes mais nojentos que há na humanidade. Depois eu vou te contar os detalhes disso. Fui no Ministério Público, fiz a denúncia. E aí as pessoas, infelizmente, como eu falei, ainda tem a fama que é o seguinte: é um moleque querendo chamar todo mundo pra porrada e um padre santo querendo salvar o Brasil. E não é.
Não é. Você vê como as coisas são? Atrelada E aí à sua aquilo- idade, né? Exatamente isso que eu A falo. idade tá atrelada à maturidade, né? Vamos falar sobre as últimas eleições? Bora. Que eu acho que mudou a história do Brasil quando a gente conseguiu eleger um presidente, muita gente, inclusive o senhor, graças à internet. Não me chama de senhor, não. Pelo amor de Deus, cara. Eu quero ficar ter senioridade, mas não precisa forçar isso aí. Então, mas é isso, a internet é que ditou a regra do jogo. E aí eu queria saber o seguinte: a gente teve o Facebook muito forte na última eleição. Só que desses últimos 4 anos, muita coisa mudou, inclusive na própria internet. Quem é que vai eleger o próximo presidente? Qual é a rede? Qual é a rede social? Ou será que é a volta da televisão? A televisão já era, né? Cara, eu posso te traçar um perfil de cada uma, né? O que que acontece? A televisão é muito forte. É. Eu posso te dar um exemplo que O seu público não tá na televisão, né? não tá. Mas eu vou te explicar o que que acontece. E aí, A gente... desculpa te interromper Claro, novamente. Aí o público da televisão é um público com uma renda menor? É isso? Mais feminino ou mais... Tem isso? Não só isso. Vamos lá. O que que tem na televisão? Normalmente tem pessoas 50 a mais. Então, as pessoas de 50 anos ou mais estão... Mais velho, mas que também tá no Facebook. Nossa, o Facebook é um Aposentados celeiro no de geral. idosos. Então, Aposentados. aposentados geral, que passam mais tempo em casa, estão na TV. E é um público que, quando desce a idade, é mais feminino. Tá. Então, por exemplo, é difícil você encontrar um cara de 25 anos, um moleque de 25 anos que assiste programa do Faustão. Mas você encontra uma menina de 25 anos que assiste o programa do Faustão, por exemplo. Né? É mais fácil de você achar. Então, esse público... Então a TV é predominantemente feminina. Não sei te dizer, mas eu sei que no público mais jovem atinge mais mulheres. Agora, é um público enorme. Eu vou te falar porque na campanha... É massa, é massa. Não, na Massa. campanha da prefeitura, a gente acompanhava o Google Trends, assim, minuto a minuto. Então tava lá, eu, o Joyce, o Somano, o Bruno Covas, tarará. Aí, por exemplo, apareceu meu programa na TV. 6 segundos, dava um pico assim, pequenininho. Aí chegava a Joyce. A Joyce tinha um tempo de TV enorme, um baita pico. Aí chegava o Bruno Covas, com um tempo de TV que era um caminhão. Brrr. Ele ficava um tempão ali no Google Trends. Ou seja, o público da TV estava indo no Google pesquisar alguma coisa que ele tinha acabado de ver. O público da TV é grande. Você fala, então e a internet? A internet é grande também. Qual rede? Aí tem o perfil de cada rede. Facebook. Mas, desculpa interrompê-lo novamente. Vontade. A eleição da prefeitura deu-se em plena pandemia. No momento em que as pessoas estavam mais em casa. Sim, Concorda? concordo. Talvez a televisão tenha sido mais acessada do que na época que você foi eleito. Pode ser, mas é que tem um outro elemento também na eleição de 2020. Em 2018, a galera tava meio brava com tudo. Eu quero chutar o balde, eu quero que se dane, quero A televisão acabar com a mata. não serviu de quase nada na eleição. Exato, tanto de que o 2018. Alckmin foi lá para baixo. O que aconteceu em 2020? Em 2020 a galera falou, cara, deu ruim. Deu ruim. Eu quero o quê? Se arrependeu. Eu quero previsibilidade. Tanto que isso é uma coisa que, inclusive, ensino no curso de comunicação. Existem os arquétipos. E a busca de cada candidato pelo arquétipo, você via nitidamente para onde estava a demanda eleitoral daquela eleição. Então, por exemplo, a eleição de 2018... Qual era o arquétipo que estavam buscando? O arquétipo Qual do é? herói. Qual era o arquétipo do herói? É o cara que ele não quer uma missão. Ele não quer uma missão. Só que a missão chega a ele e ele tem que ir para essa missão. Então ele tem que sacrificar algo pessoal para ir para essa missão. O que era o Bolsonaro naquela época? Era um cara que não estava lá como deputado. Aí chamaram ele a ser presidente da República. Ele tinha que salvar o Brasil. Esse é o arquétipo do herói. Perfeito, Qual perfeito. foi o Era isso arquétipo da eleição de 2020? Foi o governante. O que é o governante? O governante é alguém calmo, sereno, que não arruma brigas, que fala de maneira calma, que você tem previsibilidade, ainda que seja algo que você não queira. E que coloque as coisas no lugar. As coisas estão Exatamente. desordenadas. Foi essa eleição de E o 2020. senhor não se encaixava nesse arquétipo. Eu busquei, né, mostrar, gente, eu tenho um lado que não é só, porque eu me enquadro muito... É que esse Foto nome no é foda yoga, falar. né? É foda falar isso aqui. Eu me enquadro no arquétipo do herói, parece que o cara tá se achando o super-homem. Não é isso. Eu me enquadro muito nesse arquétipo do herói. O arquétipo do Muito. governante... É o novo, né? É o novo. Eu tenho também, só que as pessoas não veem, porque é o meu lado empreendedor. Eu não saí... isso é uma coisa engraçada. Eu não saí do YouTube pra vida. Eu saí da vida pro YouTube. A minha carreira não começou no YouTube. Eu tenho um histórico para que eu fosse no YouTube xingar quem eu tive que xingar e falar as coisas que eu falei. E esse mundo é mais difícil de você explorar. Como é que eu vou falar para as pessoas que querem ver, sei lá, um cara questionando alguém numa manifestação, que esse cara, porra, meu, vem conhecer a história da empresa desse cara.
Olha o que ele passou. Olha de onde ele saiu. Olha onde ele chegou. Isso é muito difícil, principalmente num partido pequeno, sem tempo de TV e sem fundo eleitoral. Talvez as pessoas não queiram tanto a pessoa que seja na manifestação, mas sim no gabinete. É porque cada um... Entendeu? É o que ele tá explicando. mais ou menos isso. Cada político tem a sua função, né? Tipo, por exemplo, o governador é um cara mais calmo. O vereador é o cara que vai lá construir pracinha pra população. Tem isso também. Ele é o cara que vai lá te prometer pracinhas e quadros. popular. E ano que vem? Então, o que vai ditar ano que vem? Me explica. É uma Além do incógnita. arquétipo, eu quero saber qual a rede social que vai dominar. Aí é que tá. É uma aposta, hein? Essa eu tô curioso, eu vou essa ser eu tô sério, curioso. eu não sei, eu vou te Mas colocar... essas apostas devem estar baseadas em números. Então, eu vou te colocar os dados aqui. Quem é o público do Facebook? O público do Facebook é o cara que só assistia TV, tá chegando agora na internet. Então, o que funciona no Facebook, que não funciona em outras redes? Sabe aqueles memes bem bregas mesmo, que é tipo uma bandeira do Brasil chorando, assim? Sou patriota, univos, em torno Meu de pai Jair... compartilha eu essas pensei na minha porcaria, mãe cara. agora. Isso aí no isso. Facebook, cara, isso aí no Facebook roda muito. O cara, vê aquilo, ele tá chegando Aquela agora. imagem cara. chovendo o meteoro e o Bolsonaro assim, ó, de Jesus aqui. É ó. isso aí. É Tipo isso? assim, a mão de Jesus tirando o Bolsonaro da água. Tipo assim, É. É o que minha mãe caramba. compartilha no WhatsApp todo dia. Sua mãe Exatamente compartilha? isso. Nossa, gente, é É uma isso, tristeza. é isso. Mas é um isso. público muito parecido com o da televisão. É o público da televisão. É isso. É o cara que tá Mas ele no- continua na televisão e vai no Continua. Facebook. Continua, ele fica nos dois. E aí é que tá. Tá no grupo de WhatsApp. Os grupos da família. tá. Sabe aquele assim? Infernizando a vida Igreja Só fake da news. praça. Esse aí é só isso aí. Você entra Tome de nesse grupo, fake news. Tá, vamos lá. E aí? Facebook é rei. Mas Instagram. esse grupo vai ser forte ano que vem? Fortíssimo. Fortíssimo. Cada vez mais fraco, mas é um grupo forte ainda. Tá. Instagram. Público que é exigente. O meme do Instagram, a linguagem do Instagram tem que ser bonita. Você não pode, por exemplo, tirar uma foto, sei lá, meter um branco e preto ali com uma letra em cima. Isso não vai pegar no Instagram. O Instagram tem que ser alguma coisa mais sofisticada. E o Instagram aceita informação mais densa. Então, por exemplo, 5 motivos pelos quais eu sou a favor da reforma da Previdência. Isso no Facebook roda menos, porque é muito texto, é muita informação. No Instagram roda. No Instagram roda legal. Então o cara acesso à informação é maior no Instagram. Sim, além do que, o cara quando ele entra no teu perfil do Instagram, ele vai ver todos os seus meses. Ele vai ver pelo menos os últimos 9 que você postou. Se você só posta coisas facebookianas, você fica um cara raso. Se você é Cringe. propositivo no Instagram, Então não você pode faz ser mix. o mesmo tipo de postagem. Sim, eu devia vender essas informações pra você. Não, mas tudo bem. Eu seguraria e Mas faria eu o não curso. tenho ambição política. Tô brincando, mas todo mundo que tá assistindo Como aqui... ser um Mas vamos vereador lá, e aí? de Itapipoca. Qual tem outra rede? Vamos lá. Twitter. TikTok, só faz Sangue. dancinha no TikTok, não? Aí que tá. O Vai TikTok fazer dancinha. tá gigante. E o que o TikTok quer? Que é algo fácil de ver. Então, por exemplo, irmão, eu não quero saber os 5 motivos mais sérios pelos quais você é a favor da reforma Mas você da vai Previdência. ficar lá fazendo assim? não. Mas eu quero ver Cê- um político assim. Cara, e todo mundo tá Nós fazendo. veremos Vai fazer dancinha? Nós veremos Lula, Arthur Duval todo mundo fazendo a dança da Me fala mãozinha. um político grande que não tá fazendo. Todos. Não, mas Até você o não tem Alckmin tá cara de fazendo. que vai fazer isso, não é possível. Imagina Eu já ele fiz, com a né? prefeitura Dancinha. fez. O que é a prefeitura? Meu irmão, é o seguinte: Para. resolver Cracolândia ou ser você vai populista, você apontar. vai pra um lado. Tem isso, cara. É mesmo? É. Mas já fez aula de dança? Você? Não, cara, eu sou o pior cara do mundo pra Ah, mas dança. aula de dança, justamente. Ó, só pra mexer o Eu vou bracinho achar aqui, isso irmão. maravilhoso. Manda pro Mas olha editor, só, o mas editor faz a mágica O aí, ó. público do TikTok já tem idade pra votar? Aí é que tá uma outra questão. Tem uma senhora no TikTok. Você tem um moleque ali de 13 anos que tá falando de política. Ele tá no TikTok. Esse moleque não vota, mas o irmão mais velho dele vota. Aí um A dia mãe vai dele votar. vota. E daqui a 5 anos, ele vai. Daqui a Aí, ó. 3 anos, ele vai estar votando. Vamos lá. E aí, eu surgi significa na que vai internet. durar muito mais tempo. Eu né? surgi Tem que na plantar internet. pra colher, né? Não. Ó, meu canal bombou em 2016. Nós estamos em 2021. Sim. Um eleitorado que eu não tinha e eu vou ter. E é uma eleição vamos também, lá. se for Quem contar é o assim, cara né? mais... Vamos ser sinceros. Chegou domingo, né? A família inteira reunida para comer a macarronada da vovó. Quem é o mais chato que vai falar de política? São dois. Ou é o pai, que provavelmente é um bolsonarista, ou é o moleque que quer desafiar o pai, ou o tio. É o moleque desafiador. Que também aí a gente cai no lance dos E ele arquétipos. não tem que cair naquela obviedade do Lula. Ele tem que trazer algo novo, né? Exatamente. Ele é o cara que vai trazer algo novo pra família. É a isso. terceira via. Ô, Arthur, quem é a Eu terceira não tô tão via? ruim, né? Eu não tô tão ruim, né? Não, ô, Arthur, eu quero saber isso. Quem Ô, é meu, a terceira via? Vou pegar cara? uma verba de gabinete e te contratar, hein? Não, mas outra coisa que eu queria saber. E a televisão? Não ter tempo em televisão hoje não significa muita coisa. Significa muito. Ah, é? Muito. É que o Alckmin não soube aproveitar. Enquanto o Bolsonaro tava, vamos acabar com os comunistas! Pô, puta coisa empolgante, tava o Bolsonaro. Vim comer um bolo na casa de Dona Ana. Aí você não... Putz. Agora, se você sabe utilizar o tempo de TV, o tempo de TV é fundamental, cara. É fundamental. Tá. E você não respondeu só uma coisa. O arquétipo que as pessoas querem pra 2022.
É a pergunta de $1 milhão. É a terceira via. É isso que eu falei, ó, Arthur, essa Mas terceira via não é houve muito pesquisa? forte, cara. Essa terceira, todo mundo tá falando dessa terceira via. Só que não tem. Tentaram com o Luciano Huck, tentaram agora o Danilo assim, Gentili. O que seria essa terceira via? Aí é que tá. É difícil você jogar, você personalizar a terceira via, porque na verdade a terceira via é um conjunto de ideias. O que é a terceira via? A terceira via é alguém que tá na onda antipetista, então eu não quero PT, eu não quero mensalão, eu não quero passar por isso. Só que eu não sou o tio de WhatsApp que vai compartilhar fake news, que o Alexandre de Moraes está junto com o PCC, acabando com o único salvador da pátria, que é o Bolsonaro. É esse cara sensato. Esse cara fala, meu, esse presidente é um negacionista, ele matou alguém da minha família. Ele não comprou, ele pediu propina em vacina, irmão. Eu não vou defender esse cara. Ele não privatizou nada, ele tá me fazendo de otário, você é louco. Não dá. Isso é a ideia do terceira via. Quem é que vai trazer essa ideia para sua persona? Nome, né? Aí que tá o desafio. E aí isso é uma crítica a todos eles. Todos estão atrasados. Todos. Luciano Huck esquece. Esse cara tá fora. Tá fora, o Luciano Huck, ele preferiu fala... o Faustão, preferiu o Não, Domingão. sabe o que acontece? O Luciano Huck, ele fala com os muito ricos e com os muito pobres. E ele ignora a classe média. Então ele tá fora do game. Você pega o Mandetta. É um bom quadro. Foi visto como sensato quando saiu do governo. Ele fala com os muito ricos e muito pobres. O Luciano Huck, ele fala com os caras... Isso é típico da televisão. A televisão não que pega muito rico, não, mas pega muito pobre. O assistencialismo que o Luciano fazia no programa dele atinge esse público muito pobre. Mas você é da TV em geral, né? É o tal botar dente na boca de pobre no domingo. Mas especificamente, por exemplo, o Danilo Gentili não. Danilo Gentili, apesar de fazer televisão, ele não atinge os muito pobres. Mas nem os muito ricos. Atinge, opa. Você acha? Opa. SBT, cara. Opa, dá um rolê com ele. Na periferia. SBTzão, cara. Opa, atinge. Mas eu acho que não tem essa parada do mas o que você falou é isso mesmo. É o contestador. Ele é o contestador. É que são arquétipos diferentes, mas é que o público que eles atingem muito pobre. O Luciano Huck, ele é muito conhecido entre classe C, D, etc. Ele é muito conhecido. E muito conhecido dos caras muito, muito ricos. Ele veio dali. Exatamente. Agora você pega, por exemplo, o cara que tem uma padaria. Tá cagando o Luciano Huck. Fala, não quero que vocês... O Luciano Huck, o discurso dele é esquisito. Mas você concorda também que existe um sentimento anti-Globo muito forte? Que assim, tanto do PT antes do Bolsonaro, quanto do próprio pessoal do Bolsonaro. A Globo é o inimigo perfeito para qualquer um. Por quê? Né? Vamos dar um exemplo. Você pega a CBF. CBF é muito mal vista pelo Brasil. É corrupção, absurda. Quando que a CBF, nas redes dela, teve protagonismo? Quando brigou com a Globo. A Globo é o vilão de tudo. E aí passou a ser querida. A Globo mandou embora também. Por um tempo, né? Mas, enfim, claro. O lance é que é o seguinte. Brigar com a Globo é lucro para todo mundo. Só que no final do dia, todo mundo cai na Globo. Não tem essa. Depende dela. Todo mundo depende dela. E o que acontece aí é que tá. A Globo não é santa. Mas a Globo também não é esse vilão todo. Não é o gosto que a gente simplesmente... A Globo é o inimigo do Lula e o inimigo do Bolsonaro? Como que pode isso? Pro Lula, ela é da elite, não sei o que lá. Pro Bolsonaro, ela é dos comunistas. Se entendam, né? Então, você vê que é uma questão... É quase como uma instituição. A instituição inimigo Globo. Que é utilizada muito por políticos que não têm o que propor. Então vamos supor, eu chego aqui e não tenho proposta. Não tenho proposta. Quero ser presidente do Brasil. Não tenho proposta. Eu preciso de um inimigo. Culpar os grandes. Quem é meu inimigo? Meu inimigo é a Globo. Por quê? Sim. Porque é. Sim, o governo, a Globo, tudo que é grande no Brasil. Bolsonaro faz? Mas muito. É o quê? Mas muito. O Bolsonaro não é Essa é a tática do Bolsonaro. Só faz isso. Não só com a Globo, mas com todo mundo. O Bolsonaro, ele nunca propõe algo. Ele nunca é o cara assim, nós vamos fazer isso aqui, tá ok? Não, ó. Esses caras aqui, ó, tá ok? Eles querem ir pra lá, então nós vamos pra cá. Ele é assim, entendeu? Entendi. Então ele é sempre o anti. Tanto que quando ele caiu a presidência na mão dele, ele não soube fazer nada, cara. Ele derreteu a própria base, traiu todos os valores de campanha, mas enfim. Como é que você vai conseguir se livrar? Eu tô falando assim, eu não tenho muita informação sobre você. Sou um cara do Rio, moro no Nordeste, tal, mas aí a primeira impressão que me deu, quando eu via, parecia um bolsonarista. Sim. A aparência é de um bolsonarista. Desculpa. Barbinha, cabelo. Eu vou levar pro lado positivo. Eu tô parecendo um tiozão do Zap. Pelo menos eu pareço um tiozão já. Não. É pela própria briga ali no plenário, sabe? Sim. Um cara que chama pra... É um cara
É o tal, aquele arquétipo que... É que é o Fla-Flu, militar. é contra o PT, vira É um o arquétipo bolsonarista. militar. Né? Mal menos, mal o menos. forte, o Fortinho, lutador, lutador, sabe? nananã. O jovem, sabe? Smart Fit. O que difere é a instrução. A retórica é boa, né? A retórica dele é boa. Não, ele fala Obrigado. muito bem. É muito Ele, boa. ele É fala muito muito boa. bem. E um parênteses, Fala bem demais. eu não preciso de forma alguma defender nada aqui. A tua plataforma e as tuas ideias são muito coerentes. Muito. Dentro Obrigado, do que o cara. Brasil precisa. Isso de Muito. verdade. Eu sou um cara que dou pouco Mas minha você opinião entende? aqui. Obrigado, Eu mas não tô falando aqui, não tô contestando você. Eu tô Claro, claro, falando eu entendo. Do ponto de É um vista, desafio. É, um ponto de vista do marketing mesmo. Como é Cara, que se como que você acaba com isso, né? Como é que você acaba com essa... É difícil. Essa Eu aura. vou dar um exemplo pra você, né? Eu tô com calor e eu estou de paletó. Por quê? Porque todo mundo tá falando, cara, você tem que ser visto de paletó. Isso é um exemplo. Eu gosto disso, eu quero saber essas coisas. Então, mas aí é que tá, não existe muito segredo. Na verdade, o que eu preciso, e realmente, de social fato. assim, media, né? De novo, eu não quero ser um cara arrogante. Porque o mas paletó eu difere do bolsonarista. Não do bolsonarista, mas assim, eu Te traz preciso. uma- Eu preciso. parece É que mais assim, sério. Uma série, seriedade. é uma série de Ele chega aqui linguagens com o não boné pra verbais. trás, entendeu? É o quê? Que você Ele comunica. traz uma seriedade do que ele chegar aqui com o boné pra trás, falando: fala aí, minha tropa, olha Boné só. pra trás, o cara não mas- chega. mas sabe o que Bolsonaro não chega. acontece? Mas chega com a camisa aberta, Mas, suada, então, né? Eu, por exemplo, eu não sou um cara que. Eu sou do dress code, eu não gosto de me vestir bem, eu não entendo nada de moda, tanto que eu uso só o trivial pra não errar. Mas eu acho um desrespeito um presidente da República falar de coisas do nosso país com uma camiseta de time e shorts. Não é o papel do presidente Comendo fazer pão isso. com leite condensado. Você precisa estar à altura do cargo, né? Então, por exemplo, eu quero disputar o governo. Se eu quero disputar o governo, eu tenho que estar à altura do cargo. Eu tenho que me portar como um candidato a governo. Isso é um conjunto Mas de isso coisas. atinge a massa de uma maneira muito positiva. Assim, inicialmente. Quando eu me lembro da primeira coletiva dele, assim que foi eleito, lá na casa dele, eles botaram os microfones em cima de uma prancha, não foi? Mas foi- é verdade, é verdade. Só que aí é que tem o seguinte. Não é porque deu certo com o Bolsonaro que a gente tem que copiar algo que não é virtuoso. Até porque Não, o que esse eu não acho deu que foi com certo, né? Lula, Não, gente? o que Lá atrás. eu acho correto? Eu acho correto. Se você vai disputar um cargo majoritário, você está preparado para ele. Então você tem que estudar, você tem que entender, você tem que ter uma equipe boa e tal. Ah, mas com o outro ele fez errado e deu certo. Tá, eu não vou copiar o que deu certo porque é errado, porque eu acho errado. Eu quero fazer da forma virtuosa, que é se vestindo do jeito certo, é me portando do jeito certo. Ah, talvez não dê certo. Aí é mais fácil, é mais importante você fazer o que é certo do que efetivamente dar certo. Né? Então eu tô fazendo dessa Vamos forma. lá, além do paletó, Vamos lá. fala outras coisas. O que eu preciso? E eu preciso muito. Eu preciso. Eu quero saber essas táticas Não, aí. vamos lá, eu preciso. Paletó, né? Me vestir. Um ó- melhor. Sabe que óculos às vezes é bom? Mas aí. Mas, Eu tenho um amigo que ele é Comprei médico. óculos de graça. E ele falou que os médicos sofrem, ele é muito novo. E as pessoas preferem Põe médicos óculos de mais- vidro. Como mais o da velhos. Chiquinha, aquele que não tem. Pra Pra dar- passar cara, credibilidade. eu entendo, mas também você não pode soar fake. Não, claro. Mas ele tem problema de visão. Ah, então poderia beleza. ser corrigido Então com uma beleza. lente de contato. Mas ele prefere o óculos. Mas, ó, Concorda? vamos dar um exemplo aqui, Léo. Ó, vamos supor que eu pego, beleza, por uma peça de marketing vou usar um óculos de vidro. Eu não tenho problema de visão. Aí alguém descobre, pô, fica feio pra Fica caramba. feio, fica feio. Tem que Agora, ser. eu realmente estou me transformando e isso é uma jornada. Se você pegar o meu primeiro vídeo no YouTube, eu sou de um jeito. Se você pegar meus vídeos hoje, eu tô de outro. Tá. São 5 anos me Então, transformando. o que o senhor não se submete a fazer? Por exemplo, Eu vou resumir uma coisa. Não ser eu mesmo. Eu não vou ser outra pessoa se... Ah, Arthur, ó, é o seguinte, você precisa ser um cara que vai acreditar, sei lá, em Bolsonaro para ganhar a eleição. Eu não vou fazer isso, desculpa. Eu não vou ser algo que eu não mudar sou de seu verdade. vocabulário. É, porque existe uma diferença entre... Pode ser, eu posso mudar. Pode. Isso porque realmente faz parte do palavras amadurecimento. rebuscadas. Isso é não comunicação. atingem, Não, né? mas é porque isso é comunicação. É diferente ó, de assim, estética, visual ou qualquer outra não coisa. é só né? isso. A essência, cara. Eu sou isso que eu tô mostrando aqui no microfone. E você vê como as coisas são. Isso eu ouço demais. Eu sinto pra conversar com as pessoas e falo, cara, eu pensava que isso era diferente. É o que eu mais ouço. É óbvio, É. óbvio. Então, Até o que eu porque preciso? Eu as preciso de pessoas estão espaço no para que as processo- pessoas me deem um microfone para eu falar. Isso é bom, porque tem uma diferença muito grande entre concorrentes e inimigos, né? E você acha que tem os dois, né? Quem são os seus concorrentes, seus inimigos, assim? Porque essa é a minha dúvida. E outra coisa, a dentro gente da precisa política de é muito aliados sério. para sobreviver, Sim. né? Vamos lá. Quem são meus concorrentes? Tabata Amaral. Eu concordo com as ideias dela? Não. Ela é minha inimiga? Não, ela é uma concorrente. Ela tem ideias concorrentes às minhas. Né? Se você pegar, por exemplo, deixa eu pegar alguém... Vou dar um outro exemplo um pouquinho mais apimentado aqui, que a galera vai entender. Deputados federais do Partido Novo. Eles são meus concorrentes, cara. Porque eles hoje submetem uma agenda, que eu acredito que é a agenda liberal, a um projeto autoritário de poder, que é o Bolsonaro. Né? Isso não significa o Partido Novo. O Partido Novo é maravilhoso. São outras pessoas.
Os deputados federais do Novo são meus concorrentes. Agora, por exemplo, você pega o Bolsonaro. O Bolsonaro é meu inimigo. Bolsonaro é meu inimigo. O Bolsonaro não é meu concorrente. Não é que eu discordo dele do que a gente vai fazer com a Petrobras. Você quer tirar né? o Bolsonaro do poder. O Bolsonaro é genocida. O Bolsonaro matou pessoas. O Bolsonaro matou centenas de milhares de pessoas por causa de um projeto autoritário de poder. Isso aí é meu inimigo, não é meu concorrente. O Lula é meu inimigo. O Lula é meu inimigo. Agora você pega, por exemplo, a Isa Pena do PSOL. A Isa Pena do PSOL não é minha inimiga. Eu me dou super bem com ela, inclusive. É minha concorrente. Ela acredita em coisas que eu não acredito. Você falou aí da Joyce. O que você acha que aconteceu com a Joyce? Olha, cara, que assunto, hein? Você tá vendo que eu tô indo só no polêmica. Não, mas eu não fui de polêmica, não. Acontece que é o seguinte, o lance da Joyce é o seguinte, ela extrapola um pouco a figura da Joyce, porque a violência contra a mulher é um tema muito sério aqui no Brasil. A gente acabou de viver o drama do DJ Ives, cara. Assim, isso acontece. E não acontece acontece só nos fundões da periferia com gente sem instrução. O cara é DJ, famoso, rico, todo mundo segue o cara bateu na mulher. É um tema muito sério. Agora, a Joyce em si, por estar na Joyce, é uma história que eu vejo com ceticismo. Eu não sei o que aconteceu. Então, por isso que esse tema, ela inclusive, defende o marido. eu nem gravei vídeo sobre isso, porque é um tema que ele atinge algo muito sensível, que é a violência contra a mulher, que a gente não pode, em nenhum momento, descredibilizar essa luta. Inclusive, eu fiz parte da CPI da violência contra a mulher na Assembleia, fiz questão de fazer parte. Mas a Joyce... Então eu preferi ficar de fora. Eu não sei o que aconteceu, ninguém sabe, e é bom que a gente... E é leviano só levantar qualquer outro tipo de hipótese. Porque algumas pessoas acusaram, né, o marido, e ela defende veementemente. Ela falou, olha, isso foi claramente um mas eu queria atentado, entender, né? e eu fiz uma entrevista com ela. Vamos trazer ela aqui? Você fez? Fiz. Joyce Halfman, você Já está bateu- convidada eu a vir aqui. Entrevistei Sim. sábado à tarde, já bateu 500 mil de visualizações. Agora, a única coisa que eu quero saber é qual o remédio que ela tomou, que é fortíssimo, que eu acho que é que Cê bate e quer- apaga, né? cê quer, né, Apaga. Léo Dias? Opa, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria saber sobre grupos de WhatsApp. Então, como é que feita na época da eleição? Se vocês compram contatos de WhatsApp pra fazer... Porque eu me lembro que há muitos anos atrás... Eu recebi muito, Eu inclusive. era adolescente, nem tinha WhatsApp, mas um senador do Rio de Janeiro foi eleito com uma proliferação de uma notícia Playlist, na né? véspera da eleição, na noite anterior, sabe? Sim. Como é Multidão. que é feito esse trabalho de divulgação dos seus projetos através do WhatsApp? Existem dois tipos de captação. Existe a captação espontânea. Então é o seguinte, estou num vídeo... Pessoal, você quer saber mais do meu trabalho? Entra aqui no link, inclusive entre no link do meu WhatsApp, do meu Telegram, que é... Esqueci qual que é, os caras vão me matar por causa A disso. gente coloca aqui na tela. Tá aqui na pois tela, é. você que tá na dúvida, Enfim. tá aqui na tela e também tá na Essa é a descrição. captação espontânea. Então, por exemplo, eu estou entrando porque eu quero O senhor receber tem um conteúdo. mailing. Sim, mas calma que eu vou chegar Tá. lá. Esse cara, ele quer receber conteúdo. Claro. Então, o meu funil de conversão é alto. Altíssimo. Beleza, eu mando Mas o esse material... já tá na mão. Mais ou menos. Esse eleitor já tá na mão. Existe o outro, que é o seguinte, que é o comprado. Esse cara, o funil de conversão é baixíssimo. Então, assim, a cada 1000 que você manda uma mensagem, um vem. Então, como é que você faz para fazer volume aqui? Você tem que ter um caminhão de dinheiro. A gente não trabalha com essa lógica. Eu não tenho esse caminhão de dinheiro. Quanto custa? Muito dinheiro. Eu tô falando assim, você vai concorrer com um cara que é que muito para dinheiro? disputar a eleição, a vereança de São Paulo, gasta 5 milhões de reais nisso. Só em WhatsApp? Só no WhatsApp. Você tá de sacanagem. Só no WhatsApp. Caramba, o Mas meu isso, eu calma, vendo. isso é uma coisa. Mas e esse trabalho é feito ao longo de tanto ou é na véspera? Tem os dois tipos. Estratégia, né? Tem estratégia. Só que aí eu pergunto pra você acha que é dinheiro dele que ele tá pondo? Não, claro que não. A questão você não adianta você mandar uma mensagem aleatória para um público aleatório. Você precisa também saber quem é aquela pessoa que está recebendo. Não, mas é que tá. Ou não. Mas você, por exemplo, eu Para quero você fa- atingir exatamente os anseios daquela pessoa que está com o mas WhatsApp. Sabe? Eu não vou mandar uma mensagem sobre É que assim, a defesa vamos da lá. mulher para um cara que é um homem. Você entendeu? Não, o que acontece? É claro que existe esse filtro. O cara que vende esse tipo de coisa, ele fala, ó, esse aqui é um homem de tantos anos que mora nessa região. Sim. Beleza. Eu compro e mando. Ok. É um trato. Mesmo assim é baixo. Por isso que pra você O que, fazer... diferentemente da rede social, é muito mais fácil você saber quem é o que está falando contigo. Só que aí é que tá. Por que, que o WhatsApp ele pega uma capilaridade que a rede social não chega? Vamos dar um exemplo aqui. Imagina que você é uma senhora de 60 anos, aposentada, que gosta de assistir TV e não liga muito pra internet. Só que você ganhou um WhatsApp da tua família. Você precisa atingir essa pessoa. Como é que você faz? Aí sim, você vai lá e busca nos contatos. Isso é legal ou é proibido? Cara, aí que tá. É legal, mas é imoral. É legal, não é corrupção, você pode fazer. Só que eu acho completamente A forma como imoral que é feita, eu pegar né? o teu dinheiro de imposto para Sim. ficar comprando contatinho pro meu WhatsApp. Ah, dá licença, então eu não faço. Agora, quem é o seu público? Quem é o seu eleitor? Aí que tá, meu eleitor também é muito amplo. E isso é uma coisa muito engraçada. Os seus porque seguidores, quem são?
são diferentes. Não, eu sei os meus, por exemplo, ela sabe dela. Seguidor é seguidor, eleitor é outra coisa. Tudo bem. Começar, meus seguidores são do Brasil inteiro. Eleitor é só de São Paulo. O meu seguidor, ele é predominantemente homem. Então, o meu público é 70% masculino. E eu tenho público dos 14 aos 36 anos, onde é uma faixa mais forte. Só que o que acontece comigo? Aí é que tá. Eu sei que a escolaridade normalmente é alta, mas a renda eu nunca parei pra ver. Escolaridade alta, a renda deve ser proporcional. Agora, uma coisa que acontece comigo, e isso é engraçado. Eu tô no shopping, veio um moleque de 9 anos. Eu quero tirar uma foto com você, legal. Aí eu viro as costas e vejo um cara de 60 anos. Ô, irmão, eu não vou tirar uma foto contigo, mas você pode contar com o meu apoio. Caramba. Então, cara, a amplitude do público que a gente atinge, ela é muito grande. Não, e o eleitor não necessariamente é o seu seguidor. Sim, e outra exatamente. coisa, quem vai comentar, e o senhor estava entendendo um pouco de rede social, quem comenta sempre são os mais jovens. Os mais velhos não gostam muito de comentar. A interação na rede social é muito mais eficiente quando as pessoas são mais velhas, que elas não estão acostumadas a interagir, do que os mais novos. E normalmente quem comenta é negativo. Porque, por exemplo, veio uma publicação do Léo Dias. Gostei, vou curtir. Dificilmente vou mandar um parabéns. Agora eu vi uma publicação que eu não gostei. Léo Dias, aqui você deu mancada, hein? Eu vou Isso comentar. Então, o estímulo do comentário, ele é, principalmente em ações políticas, ele é predominantemente negativo. Né? O senhor limita algumas palavras no seu Instagram? Depende. Quais? Depende. Eu limito, não... Spam, claro, o cara fica com propaganda lá, eu corto. Não, mas palavras ofensivas à sua pessoa. Palavras não. O que eu tiro, quando eu vejo que é um cara que está recorrentemente comentando, e o cara, tipo, um bolsonarista muito feio, eu tiro esse cara. Você tem muito hater? Claro, tem muito. Qualquer pessoa de vida pública. Né? Mas não é só. A partir do momento que você defende alguma coisa, você tem hater. Se você só atacar, você vai ter menos. Se você defender alguma coisa, você vai ter hater. Mas para a média dos políticos, você tem uma quantidade relevante. Eu tenho mais hater do que a média dos políticos, porque eu tenho mais público e mais relevância. Vamos dar um exemplo aqui. Pegar o Ciro Gomes. Ciro Gomes tem muito hater? Tem. Mas ele também tem muita relevância. Você pega o Lula tem muito hater? Tem, mas ele tem muita relevância. Bolsonaro, mesma coisa. O Nelson Rodrigues falava, ele tem uma frase ótima, que é a seguinte: a glória a gente vê pelos inimigos. Sim. Tem outra dele que eu não gosto. pelos elogios que a gente recebe. Claro, né? Tem outra dele que eu gosto, que é o seguinte: dos idiotas eu só quero as vaias. Essa pra mim, eu amo essa Isso frase. aqui é cultura também, eu não tá, quero Brasil? aplauso do idiota. Portal que é cultura. Como é que você faz para atingir a mulher acima de 34 anos que provavelmente não te conhece? Que desafio, irmão. E aí? Que desafio. Anitta, né? Atingir mulheres, né? Esse público é dificílimo. É muito difícil. É o meu público, tá? Você pode falar isso. É verdade. É o meu público. Posso falar? Pega um fundão e paga o Léo. Cara. O meu público é 83% de mulher. O meu é 83% cara, de mulher, sabe por que acredita? é tão difícil? Primeiro porque assuntos políticos, isso não é no Brasil, isso é no mundo. Assuntos políticos repelem mulheres. Porque eu não sei, e ninguém sabe. Tem um livro muito bom, que é o Sapiens, que ele estuda, cara, a história da humanidade desde que o mundo é mundo. E ele fala, ninguém sabe, mas na história da humanidade, questões políticas repelem mulheres. É péssimo. Mas você acha que não é porque só agora a mulher tá ganhando notoriedade na política? Não, imagina. Se Ou você... não? Cara, Egito teve Cleópatra. Não, mas no Brasil. Por Não, exemplo, imagina. As mulheres brasileiras não se interessam porque nunca teve uma política efetiva pra mulher. Não, cara, isso é algo inerente ao ser humano. E ninguém sabe por quê. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim, porque você... quando você tá num ambiente predominantemente masculino, e isso é biológico, você lida com pessoas que têm um alto índice de testosterona, isso não é bom, cara. A competitividade, o orgulho é muito grande. Então, você vê decisões completamente irracionais sendo tomadas, Sim. que com certeza, se fossem tomadas por uma mulher, e não é que você demagou aqui não, mas é verdade, trariam muito mais equilíbrio. Então, é muito difícil atingir esse público, cara. E esse é um desafio que eu gostaria de descobrir a decodificação. Porque, cara, é difícil demais. Cara, você vê, a gente tem... muitas mulheres no movimento, nós temos candidatas mulheres, eu participo de muita entrevista com mulheres que falam, por exemplo, a Leide Fontinelli, enfim, a Madeleine Lasco, a Paulinha mesmo aqui, e a gente não consegue trazer, cara, é difícil demais, cara. Mulher tem dificuldade em votar em mulher? Olha, aí é que tá. E aí eu vou, para não falar que a opinião é minha, eu vou buscar isso aqui lá nos acadêmicos desse assunto. Não, pedindo dados. Sim. Cara, normalmente as mulheres têm dificuldades em lidar com mulheres, porque para cargos de liderança, normalmente é demandado um aspecto chamado experiência. E normalmente, infelizmente, o que você mais vê no mundo político é homem. Então há essa relação de que, não, eu vou votar nesse cara porque ele é mais experiente do que aquela mulher, o que muitas vezes não é verdade.
Às vezes você tem uma mulher que ela tá nos bastidores, mas ela tem muito mais experiência do que o cara que surgiu agora. Claro, claro. O que houve que você mudou de opinião falando aí de mulher sobre alguma coisa relacionada ao aborto? Aí é que tá. Quando eu comecei no YouTube, eu fiz um vídeo defendendo ferozmente o aborto. Tá. Eu era um defensor feroz do aborto de qualquer forma. A mulher quer fazer, aborta. Tá. E eu mudei minha opinião. Hoje, cara, se você me perguntar, eu vou te falar. Eu não sou favorável a aborto completamente liberado. Sou a favor da legislação do jeito que está. O que te fez mudar de opinião? Foi basicamente uma conversa com um cara chamado Francisco Raso, né? Ele é um filósofo, ele tem um livro chamado Contra o Aborto. E ele teve muita paciência comigo. Porque ele chegou um dia, eu fui conversar com ele sobre essas coisas. Ele é professor e tal. E ele falou, Arthur, eu queria conversar com você sobre aborto. Foi conversando, me deu um livro. Eu li o livro, falei, cara, mudei de opinião. Por questões assim... Vamos deixar assim, o mais simples possível. Quando que um feto passa a ser vida? Eu não sei. Eu não sei. Então eu não posso dizer se eu estou incentivando assassinato. Ah, mas é assassinato? Eu não sei. Acho que a partir do momento que o óvulo foi fecundado. Né? Mas aí tem outro problema. Quem sou eu para dizer para uma mulher, por exemplo, que foi vítima de uma violência? fazer, Não, né? mas aí só a lei prevê já. Não, então, mas o Arthur é a Você favor entende? do que a lei A já lei decide. prevê. Então, Ele não é contra Não, o mas aborto, ele é a era favor. antes. Exatamente. Ele era totalmente Sim, a sim. favor do aborto em Isso, qualquer situação. exatamente. A partir da vontade da mulher. Ah, é, e que agora agora- não mais isso. Sim, eu entendi. Agora, deixa eu contestar uma coisa. Eu, por exemplo, na minha vida, no meu trabalho, na minha entrega de notícias, eu vou a partir de acordo com o que o meu público quer. Isso eu concordo que a sua decisão também não é do seu público que quer. Assim, eu percebo como é. Eu sei qual é o perfil do meu público. Meu público é conservador. É um público feminino conservador. Não gosta de ver sexo, nudez, bunda. Gosta de mais músicas do interior. Eu sei disso. O seu público também deve ser um pouco mais. Porque o Brasil é um país conservador por si só. Até os mais liberais. Tem a questão da igreja muito presente. Sim. Concorda? Eu concordo com você, mas aí eu trago outros elementos para a questão. Pode ser que nessa mudança de opinião eu tenha ido de acordo com o que o meu público esperava de mim. Claro. Só que eu não tomo decisões dessa forma, tanto que quantas decisões eu não tomei, assim, fora essa questão de aborto, que foram contra uma grande parcela das pessoas que estavam me mas eu acho que a questão do aborto para o brasileiro é muito primordial, sabe? Sim. Eu deixaria de votar numa pessoa que vai contra as minhas ideias em relação ao aborto, mas não deixaria de votar em relação a outros assuntos. Você entende? Sim. Na verdade, assim, o Brasil... Na verdade, também não é só o brasileiro, não. Os povos latinos são assim. Eu sou assim. Eles têm essas questões de costumes, elas são muito mais muito importantes presentes do que questões assim... Vamos supor, preciso contratar um cara para ele tratar do orçamento da minha empresa. Eu quero saber o que ele pensa de aborto. E não tem nada a ver. Claro, mas eu sou assim, Você entende? Nós brasileiros, nós latinos, nós somos assim. Eu gosto de trabalhar com pessoas... Mas você não acha que vai ficar em bolhas daqui a pouco? Isso Não. eu gosto de trabalhar. Não, daqui a pouco o mundo serão Eu grandes gosto bolhas. de contratar para trabalhar comigo pessoas religiosas, independente da religião. Eu acho que a fé determina muito o comportamento da pessoa. Mas dependendo da religião, que a pessoa pode ser... Não, independente da religião. Mas tem que ser religiosa. Tem que ser religiosa. Entendi. Não, tem que frequentar uma religião, sabe? Entendi. São mais corretas, eu acho, as pessoas. Posso te falar uma coisa? Eu discordo dessa visão. Eu não acho que a moralidade esteja ligada a vínculo com religião. Não, mas eu acho que poucas... mas eu entendo. Mas é uma preferência que você tem de ter a liberdade de ter. Sim. Se você fala assim... Só que, vamos extrapolar um pouquinho aqui, vamos tornar um papo um pouco mais polêmico. Vamos supor que eu fale assim, eu quero trabalhar só com homens. Por quê? Porque eu quero. Vai ter gente que me chama de machista. Não, sim, eu, por exemplo, olha você só, entende? No jornalismo, eu vou entrar nessa questão do homem. Eu sei que no jornalismo de celebridades é muito difícil encontrar trabalhar com homem. Porque a grande maioria das repórteres são mulheres. Sim. Agora, eu sei dos problemas que elas trazem. Eu sei dos problemas. Até para eu dar uma ordem, é uma ordem diferente. Eu tenho que maneirar com a palavra. Porque elas se ofendem. Tem que pisar em ovos. Elas se ofendem muito mais facilmente. Para uma repórter me ligar chorando é normal. Quer ver dados? E assim, outra coisa, elas não lidam bem uma com a outra. Elas não aceitam. Eu botei uma de editora, elas têm dificuldade em receber ordem de outra mulher. Se for homem, não tem problema. Entendeu? Gente. Homem com homem, você tá falando assim? Não, homem com se mulher. ela receber a ordem de um homem. Tá. A mulher tem dificuldade em receber a ordem de mulher. Na verdade é o seguinte, o que acontece... É um problema. Eu acho que da mesma maneira que mulher quietinho. tem dificuldade em votar em mulher. A minha opinião sobre isso é o seguinte, eu acho que a mulher, e isso é provado em dados, a mulher tem uma sensibilidade maior Sim. com questões humanas. Então, se a mulher não vai com a cara dela
Meu irmão, aquilo é muito mais importante para ela do que seria para um homem. E isso se traduz em números. Por exemplo, na Suécia, tá tudo bem lá. Na Suécia você não tem desemprego. O que então você vê? Você vê os mercados femininos se tornarem mais femininos e os masculinos mais masculinos. Por exemplo, você vê mercados relacionados a cuidados humanos como enfermagem, pedagogia, mais repletos de mulheres do que em países onde você não tem isso. E trabalhos relacionados à mecânica, né, a movimentos mecânicos, à TI, por exemplo, mais homens... Porque quando você tem a liberdade de escolher a sua profissão, você escolhe aquilo que você quer, você não escolhe aquilo que você precisa. E quando você pega países desenvolvidos que você não tem problema de emprego, ou seja, há diferenças de aptidões entre homens e mulheres. Tem uma pesquisa muito interessante, um estudo maravilhoso. Tem um cara chamado Jordan Peterson, que eu descobri esse estudo por causa dele, que é o seguinte: quando você pega os bebês do sexo feminino e os bebês do sexo masculino, conforme eles vão crescendo até os 3 anos, há uma preferência nítida dos bebês, das meninas, por brinquedos humanoides, então um brinquedo que pareça um ser humano, e muito mais dos meninos por brinquedos que tenham movimento. Então é aquela história do carrinho e da boneca. Não é uma imposição da sociedade. Eu quero que a menina brinque de boneca. Não, se ela quiser brincar de carrinho, ela pode brincar. Só que ela vai escolher a boneca na maior parte das vezes. Isso explica a questão da política totalmente. Também. Agora sim, não dá para vincular exatamente o porquê. A gente não descobriu ainda o porquê, mas deve ter a ver com isso, né? Então, isso com certeza existe. Muito bem. Olha só, estamos quase chegando na reta final disso tudo, mas eu tenho uma pergunta para você que vai muito além da sua opinião agora. Eu quero saber, para encerrar, estamos quase acabando, né? Já passamos um pouquinho do tempo, mas eu tô muito curioso. Você quer ser o governador de São Paulo? Sim. Hoje nós temos João Dória no governo e eu quero saber o que o Arthur governador faria de diferente no lugar de João Dória. Olha, não só do João Dória, que a meu ver, né, com todo respeito, é fake, né? Ele mente, ele fala uma coisa e faz outra. Eu quero lembrar que ele aumentou impostos no meio da pandemia, né? E não só o imposto no produto do rico. Ele aumentou imposto em remédio, irmão. Ele aumentou imposto em remédio. Pra você ter uma ideia, eu fui no hospital de base de Rio Preto. Aí ele aumentou o remédio, o imposto em insumos hospitalares e isentou as santas casas. E não os hospitais. Só que quando você pega o SUS, quem é que mais atende a população? Hospitais privados, né? São os hospitais filantrópicos. E ele não aumentou para esses caras. Eu tive que fazer uma live lá, aí em 48 horas ele diminuiu. Quer dizer, é um cara que age sob pressão, não sob decisões técnicas. Eu extrapolo isso ao PSDB. O PSDB, ele governou o nosso estado por mais de 25 anos, cara. E agora vão falar que vão fazer diferente. E pior que todos os que estão aí são, de alguma forma, ligados ao governo do PSDB. Márcio França, vice do Alckmin e também foi governador. Geraldo Alckmin, não preciso nem dizer, mais de 20 anos comandando São Paulo. João Dória, também. Rodrigo Garcia, vice do Dória, vice-governador agora. Como é que a gente quer mudar se a gente vai votar nos mesmos? Então, o que eu faria diferente? Tudo, a começar pela briga do Pacto Federativo. É um absurdo, cara. Isso mexe realmente como eu amo aqui, ó. Que nós que somos o Estado que mais retribuímos com a federação, paguemos tão mal para os nossos servidores. Se você pegar um motorista do Senado, tem motorista do Senado Federal ganhando R$9 mil. Se você pegar um enfermeiro da rede pública aqui, o cara não ganha 3. Ganha Irmão, pouco. quem é que presta serviço mais essencial? É o motorista do senador em Brasília? Ou é o enfermeiro aqui em São Paulo? E o PSDB nunca fez nada em relação a isso. Não só o governador, como os senadores também. O senador ele é eleito para defender o Estado. Nenhum senador nunca defendeu o orçamento de São Paulo. E nenhum outro candidato, pré-candidato que seja, tem coragem de falar essas coisas. Então, cara, temos que bater de frente com isso. O orçamento tem que ficar em São Paulo para a gente transformar. E se você entra como governador e não consegue se eleger, o que acontece? Você fica 4 anos fora da política? 2, né? Porque aí depois tem a eleição à prefeitura. Mas aí é que tá. Se eu olhasse em termos de carreira, eu vou para reeleição. Sim. Né? Agora, se eu olhar para a missão, não, a missão pede que eu vá ao governo. A missão é maior. É um risco, é um risco. É desconfortável? É uma responsabilidade maior? Trabalha mais. Mas é o que a missão pede. Então, se a gente está aqui pela missão, vamos pela missão. Isso tem convidados, apresentadores, tem mais algo a dizer antes deste fim? Não, cara, eu fiquei bem impressionado. Obrigado. Bem impressionado. Cíntia Doce Cíntia,
alguma coisa a dizer, Arthur Não, Moledo apenas Duval? desejar boa sorte a ele. Obrigado, viu? Arthur, por favor, eu sempre quis fazer isso que o William Bonner faz, né? Já que a Fátima mandou eu e ele embora. Tem um minuto aí pra você dizer o que você quiser e depois a gente aí faz a tréplica. Então eu vou ser bem curto, eu não vou ficar com papo de político, não, porque eu sou melhor que os outros. Eu vou pedir pra você que não me conhece, por favor, pesquise sobre a minha vida. Não só o que eu estou falando, mas o que os meus inimigos e concorrentes Principalmente falam as de mim. mulheres, né? Pode ser, cara. Eu quero que você ouça o que as Aliás, pessoas falam mandaram de mim. perguntar aqui se você é solteiro, se você é casado e se você já pegou Nossa, famosa. não, nunca peguei famosa, pelo amor de Deus. Mas é solteiro? Não, tá, namoro. Não peguei famosa, me tira disso daí. Ó, tá escrito aqui, eu só cumpro Isso aí é ordens. fogo. O lance é o seguinte, ó, pesquisem sobre a minha vida, descubram quem eu sou, porque se você não gostar de mim, pelo menos não goste de mim pelo que eu realmente sou, não pelo que eu pareço às vezes pra você ser. Quem quiser me siga ali no YouTube Mamãe Falei ou no meu Instagram Arthur Doval, são as redes que eu mais uso. É isso, mamãe falou, mamãe tá falado, meu amigo. Esse foi mais um Fortal que você pode se inscrever no nosso canal, pode divulgar pros amigos, compartilha, é muito bom. Sempre este time incrível com Cíntia Chagas, Léo Antônio Dias, agora eu achei esse nome tão Léo bom. Antônio. Léo Antônio Dias e Vitor Sal pra você, compartilhe com os amigos, dê o like, divulga pra todo mundo. Tamo junto, até o próximo Fortal. Valeu! Valeu, gente.